Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. E hoje aqui comigo eu tenho Felipe Tomazoni, que é o tabelião do primeiro serviço notarial de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu grande amigo, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do My Business. Obrigado, Felipe. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar contigo. Você é um jovem. Você é um jovem, cara. Sim, pode ter Sabe que eu admiro demais pessoas jovens quando alcançam posições que pessoas, às vezes até idosas, pessoas já de idade avançada, buscam essa posição. E eu digo isso com relação à posição de tabelião. Acho que eu ouvi dizer, talvez você possa me confirmar isso de maneira mais precisa, de que é um dos concursos, se não o concurso de nível de dificuldade mais difícil que tem. Você concorda com essa afirmação? O que você acha? Posso dizer com certeza que é um dos mais, se não mais, concorrido. Você acha mais difícil assim do que um concurso para juiz federal, juiz estadual? Olha, o que é uma realidade é que vários colegas Verdade. hoje registradores, tabeliães, eram até um tempo atrás juízes, promotores e migraram dessa atividade para atividade Tem muita judicial. gente que é juiz, promotor e que o cara faz concurso para querer ser tabelião. Sim. A gente tem aqui casos, inclusive no estado, juízes federais, juízes estaduais, que deixaram a carreira da magistratura e entraram no concurso. E você, era juiz antes? Eu era advogado. Advogado? Eu estudava para magistratura. Cheguei a estudar um pouquinho para magistratura. Não foi promotor, juiz, nada disso? Não cheguei. Eu fui durante um tempo advogado, autônomo, hora empregado, mas uma coisa que eu tive sempre em mente que eu queria concurso. Inicialmente eu pensava em concurso de magistratura, prestei alguns concursos da magistratura, até um dia que surgiu um concurso de Santa Catarina da atividade extrajudicial. Nunca tinha pensado em concurso de cartório. O que eu ouvia sobre concurso de cartório é muito difícil, tem que ter uma indicação. Até então se falava pouco sobre concurso de cartório, né? Porque era aquela coisa de que passava cartório de pai para filho. Isso começou, na verdade, sim, com a Constituição de 88. Devia ser obrigatoriamente concurso. Porém, ainda houveram muitos entraves, liminares, que impediram esses concursos de prosseguir. Tá, deixa eu até voltar a esse ponto, que eu acho que ele é válido para entender sobre essa questão de tabelião. Eu sou da época, né, me lembro aqui dentro da cidade, Campo Grande, de que, e eu sou de depois de 88, eu sou da década de 90, portanto depois da Constituição, e eu me recordo muito disso, de que existiam tabeliões aqui, que não eram tabeliões que tinham passado num concurso para tabelião. Ao contrário, de fato era uma transição de pai para filho que você ia recebendo. Você está dizendo que isso desde 88 não poderia acontecer, mas continuou acontecendo? Não entendi esse ponto. O que acontece? A partir de 88, a Constituição efetivou quem já era tabelião, registrador, no cargo de tabelião. Então quem era até 88... foi efetivado. Não perdeu. Aqui o pessoal até falava, não, mas é direito adquirido, é injusto, por quem já estava lá. Ok, foi efetivado com a Constituição de 88. Mas certo? até o dia da morte? Ou tinha até uma idade? Não, uma vez que perdeu, que morreu, perdeu. Não passa mais. Mas eu era um tabelião antes da Constituição de 88, agora então eu posso ficar até o dia da minha morte, se antes da Constituição eu era tabelião. Sim. Ok. Desde que você não faça nenhum claro. infração disciplinar aí que ocasiona essa perda. Tudo redondinho, certinho. tá bom. Mas enfim, o que ocorre é que mesmo após a Constituição, como havia os cartórios, eles eram normalmente titularizados por apadrinhados, né, de pessoas do meio político. Então, o que acontecia na prática é que esses concursos não aconteciam. Concurso de cartório não aconteciam. Isso só veio a mudar com a instituição do Conselho Nacional de Justiça, que daí o CNJ começou a pegar no pé. Isso foi que ano, mais ou menos? Olha, salvo engano, foi 2006. Muitos anos depois da Constituição. Muitos anos depois da Constituição. Não lembro agora exatamente a data expressiva. Mas aí ele começou a regulamentar e falar, opa, vamos organizar a casa. Normalmente ele começou a fiscalizar, o que já era para acontecer. Já alguns estados faziam, mas acontecia muito o quê? Liminares, onde se concedia o direito desse cartorário, que não era concursado, continuar à frente do cartório, mesmo sem ser concursado, desculpe. E com isso ele ia se
se efetivando, se protelando ali no tempo, alegando que teria um suposto direito adquirido que, na verdade, já não existia desde a Constituição. E aí, de repente, o CNJ começa a dizer, vamos ter que arrumar a casa, né? Uhum. Porque essas liminares... Mas o CNJ não tem, que eu saiba, poder de... A liminar não era pro CNJ. Sim. A liminar era um juiz, ou um desembargador, ou um ministro que acabava concedendo para essa pessoa. Sim. Como o CNJ poderia entrar nisso, tendo em vista que ele tinha uma liminar? Aí que tá. O CNJ a gente sabe que tem uma função, na verdade, administrativa, né? Tá. Ele não poderia ir contra uma ordem judicial. Porém, a função ali que entrou para o CNJ é justamente fiscalizar a realização desses concursos. Porque, na verdade, esses concursos, muitas vezes, alguns estados nem iniciavam o concurso. A gente tem notícia de estados, por exemplo, no norte, no nordeste, que há pouco tempo atrás realizaram o primeiro ou segundo concurso de cartório extrajudicial. São Paulo já está no 13º. Nós estamos falando agora de 2020 e Sim. poucos. Uhum. O meu foi o 4º. Eu ingressei na atividade em 2015, né? Entrei em exercício na atividade em 2015. O meu concurso, desculpe, é o 4º concurso do estado do Mato Grosso do Sul. Agora, recentemente, terminou o 5º concurso. Ou seja, são poucos concursos, se você pensar, desde 88. Claro. Né? Então, o CNJ começou a fiscalizar a realização desse concurso. Claro que se via uma liminar de um juiz, de um desembargador falando que aquele determinada pessoa... Ficar, a pessoa obedecia. Aí ficava. E foi o que aconteceu durante muito tempo aqui. Agora, aqui no Mato Grosso do Sul, você realmente pontuou que durante muito tempo existiram essas liminares que acabaram permitindo com que aqueles que já deveriam ter saído, porque não foram eles que ganharam, na verdade, provavelmente então era a questão que o pai passou pro filho, né? Isso. Já passou pro filho posteriormente. Posteriormente, ou então a 88. O pai passou pro filho, o filho não tinha direito de ser tabelião, mas ele estava lá como tabelião, estava assinando como tabelião, ele estava agindo como tabelião. Exatamente. E ele queria continuar como tabelião. Uhum. Aqui, necessariamente, aqui quando eu falo Mato Grosso do Sul, esses concursos para começar a transferir dessas pessoas para tabelião, começa em quanto tempo? Olha, eu vou te trazer um dado do meu concurso. O meu concurso, ele se iniciou, salvo engano, em 2014. Ok. Inclusive, foi um concurso muito bem organizado e rápido, porque normalmente o concurso de cartório, muitas vezes, ele se arrasta por anos, justamente por causa desses entraves. E no meu concurso, vamos colocar de 2014 para 2015, já nesse ano, ainda existiam muitos, a gente chama de interinos, que eram esses titulares que não eram concursados. Tá. Eu, quando assumi... E o concurso era exatamente para substituir eles? Para substituir eles. Até porque não dá para deixar o cartório vazio, exatamente. sem um tabelião. Se tem o primeiro ofício, que é o teu cartório hoje, antes tinha um tabelião, um interino que ficava nesse primeiro ofício. Então, aqui na capital, por exemplo, e é o caso do meu cartório mesmo, em 2015 foi uma leva de cartorários interinos que saíram para entrar cartorários de fato concursados. E com isso vem uma série de melhorias, porque a gente está falando aí de pessoas que estudaram, pessoas que se prepararam, e aí há um investimento, uma renovação na própria classe. Hoje, é interessante essa expressão, eu já até ouvi pessoas dizendo que para que você possa adquirir um cartório, para que você possa ser titular no cartório, você tem que pagar, você tem que comprar, você tem que... Tem um preço, tem algum valor que você, mesmo até passando no concurso, precisa pagar para o governo ou para o CNJ para que você possa iniciar um cartório? Existe alguma taxa para que você pudesse começar? Então, interessante a sua pergunta, porque muitas vezes, logo que eu passei no concurso, alguns amigos brincavam comigo. Ei, Felipe, como que eu faço para abrir uma franquia de cartório? Eu também quero abrir uma franquia, brincando, obviamente, né? Na verdade, o concurso de cartório, ele é muito específico e diferente né, do que a gente vê, por exemplo, em outros concursos, como de juiz, de promotor, de defensor, onde você é um servidor público. O cartorário, ele exerce uma função pública, mas ele não é um servidor público. Como assim? Explica a diferença. O servidor é aquele que, de fato, exerce um cargo público, né? A gente está falando de uma função que ela é pública, mas ela foi delegada. Então, o tabelião, o oficial legislador, ele recebe uma função delegada do poder público para um ente privado. Tá. No caso, o tabelião. Eu poderia dizer algo como se fosse semelhante a... Uma concessão? Uma concessão, por exemplo, a Energisa. Isso. Ela recebeu uma concessão do direito público para a execução, para exploração, mas não é dela, mas ela executa em favor da população. Isso. Seria mais ou Seria menos. semelhante. Não é uma concessão, Claro. A gente chama de delegação, até porque para uma pessoa física, né? Não é uma pessoa jurídica que vai exercer.
E cartório é uma pessoa física, que é o tabelião, oficial registrador. E só que existe, obviamente, como você disse, em caráter privado muito semelhante à concessão. Então, todos os gastos, contratação de pessoal, aluguel, energia, luz, toda a estrutura, é o cartorário que vai arcar, o ônus e o bônus. Tá, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você foi lá e fez o concurso. Uhum. Passou. Tá? Aí ficou definido qual seria o seu cartório. Tá bom? Ó, Felipe, você vai ficar com o cartório do primeiro ofício. Certo. Mas eles não te falam, o primeiro ofício ali na rua Euclides da Cunha, tá ali o prédio, tá aqui a chave. Não é assim? Não é assim que funciona. Aí, respondendo justamente a sua pergunta do questão de valores, né? Concurso de cartório é muito mais, digamos assim, complexo nesse sentido, porque não basta somente você passar no concurso. Aham. Você tem que passar no concurso e depois você passa a ser, eu costumo dizer que não é um cargo eminentemente jurídico. Ele é 50% jurídico, 50% gestor. Administrativo mesmo. Exatamente, porque você vai literalmente administrar uma empresa em que pese não ser uma empresa, né? Mas você vai gerir como uma empresa. E aí você vai ter que desembolsar um valor que não vai ser. E aí eu sempre gosto de enfatizar isso, que é o seguinte: as pessoas pensam, não, mas isso aqui é tudo público, é uma repartição pública. Não, o cartório não é uma repartição pública. Não é? Não é uma repartição pública. Você tem uma função pública, mas exercida em caráter privado. Ou seja, aquilo que está lá, a gente está exercendo os serviços são públicos, mas a atividade não está exercida de forma pública. Talvez eu possa fazer o mesmo exemplo que a gente fez, ainda que já entendendo a diferença entre concessão e delegação. Quando eu entro num prédio da Energisa, o prédio é privado. Exatamente. Tudo é privado. Eles tudo podem privado. fazer um serviço público ali, porque receberam através de concessão, mas é privado. Você está dizendo que da mesma forma, quando eu entro num cartório, é o contrato de locação do prédio, supondo que o prédio não é próprio. O contrato de locação do prédio, os funcionários, Tudo. a pessoa que trabalha lá dentro, a moça da recepção, a moça da limpeza, o escrevente, nenhum deles é funcionário público. Nenhum deles é funcionário público, né? Todos são contratados pelo tabelião oficial registrador. Normal, CLT, né? É tipo abrir uma empresa. Tipo abrir empresa. Então você vai ter que desembolsar. Você passou no concurso? Ok. Agora você vai montar o cartório, pagar. Então, no meu caso, eu não tinha esse valor. Era na verdade, eles acabam dando para você como se fosse uma autorização para você agora poder prestar esse serviço. Então tá aqui, ó. Toma aqui o papel. Você agora pode prestar, está autorizado. E agora? Se vira. Agora se vira. Procura um lugar para você abrir o ponto. Exatamente. Mas eles dão algum dinheiro? Nada. Zero dinheiro público. Então, esse é um ponto interessante, porque as pessoas associam cartório com dinheiro público. Não é. Não tem um centavo de investimento em dinheiro público. Muito pelo contrário. A gente recolhe ali, tem uma função de fiscalização para recolhimento de tributos, recolhimento de fundos que vão para o tribunal e outros órgãos públicos, mas não entra um investimento, um centavo de investimento público. Todo investimento que você vê, um cartório que foi pintado, foi renovado, foi reformado, é investimento privado. Então, quando você entra ali, eu não tinha, por exemplo, esse valor. Não tinha. Eu era advogado autônomo e assim. Estava estudando para concurso. Estava estudando para concurso, então nem conseguia advogar muito. Então, esse valor eu tive que emprestar. Emprestei de uma pessoa, amiga da família, e depois fui pagando. Mas de imediato. Tomazoni, para inaugurar o cartório, você lembra quanto você gastou ali? Olha, para inaugurar. Esse investimento inicial básico, assim, para eu abrir as portas. Em valores da época. Da época. Da época, 350 mil mais ou menos. 400 mil. Mas depois disso, né, aí vem uma série de exigências do próprio CNJ de aprimoramento, de questão de tecnologia, que isso já evoluiu muito nos cartórios. Aí você pode colocar muito mais do que isso depois que eu tive que investir ali no cartório. Mas vamos colocar aí, para abrir o cartório, e normalmente a gente tem um prazo muito exíguo para isso, 350, 400 mil. Da data que você recebeu o papel, dizendo, ó, tá aqui a delegação, para a data que você precisava estar efetivo, tinha um período que você tinha que se virar? Quanto tempo era? Uns 6 meses? Quanto que era? O CNJ tem uma resolução 82 do CNJ, que regula esses prazos, né? Então, no dia que você escolhe a serventia, que chama da audiência de escolha, você tem ali, recebe a outorga, aí você tem, vamos colocar aí, o prazo máximo que você tem, se você pedir ali uma dilação, máximo 90 dias. 3 meses para você montar toda a estrutura. Eu levei, porque eu também tinha pressa, né, em começar a receber. Claro. Em 45 dias. Eu fiz entre a reforma do prédio e a entrada. E time, como é que é? Porque você que recebeu, Uhum. eu quando vou num cartório,
eu percebo no cartório, agora falando no cartório notarial, eu chego num cartório notarial e, regra geral, eu particularmente vou fazer duas coisas. Número um, que é aquele servicinho geral, vou ali reconhecer firma, abrir uma firma, etc, tal. Quando eu chego lá, eu nunca te encontro. Não é você que fica no balcão ali, né? Tem ali um escrevente, né? Um escrevente, um auxiliar Um de escrevente, um escrevente. auxiliar de escrevente. E esse escrevente, ele que assina, dizendo que era assinatura, pelo menos uma firma ali, ele que assina Sim. uma assinatura. Essa questão, da forma semelhante, eu já fui fazer escritura. E na escritura, eles levam pra você assinar, ou ele também pode assinar, o escrevente Ele pode também, assinar? Ele também pode assinar. pode assinar. Depende da nossa. Essa é são portarias internas, Tá. onde o tabelião autoriza. Então, determinado escrevente ele pode assinar de forma autônoma, até certo, digamos, autonomia que eu dou para ele, né? Claro. Outras funções, ele depende de alguém assinar para ele. Então você recebe a delegação, mas você pode, como tabelião, Sim. subdelegar, dentro da sua responsabilidade, claramente, para A, B, C, D, ó, você pode assinar até isso, você pode assinar até isso, Isso. mas, logicamente, se ele fizer alguma coisa errada, a responsabilidade principal acaba caindo sobre você. Sim, exatamente. E quando você abriu, você fez algum curso de tabelião? Porque uma coisa é você fazer uma prova técnica para passar. Mas eu fico imaginando, porque você não era um empresário, você acabou de dizer sobre 50-50, você não sabia fazer gestão, você não sabia necessariamente como que faz essa, como que eu abro o CNPJ, Gerir, como é né? que funciona, eu tenho que ter funcionário, qual que são os encargos, que eu pago, não pago. Como é que você conseguiu dar esse start hoje? Porque Então, eu acho que o cartório vai fazer 10 anos, né, Felipe? eu fiz agora de 1º de outubro 9 anos. Ano que vem agora faz 10 anos. Então você tem experiência, mas Sim. nesse primeiro momento, como foi? Olha, eu vou falar para você que eu amadureci muito, tanto como pessoa, como profissional, como gestor, como tudo nessa, digamos, transição. Porque imagine que num dia eu era concurseiro e advogado autônomo, sem nenhum empregado contratado. Aí, de um dia para o outro, eu tenho 17 pessoas na minha folha salarial. 17 pessoas, só para começar. Para ter uma estrutura mínima para Deu operar. medo? Deu todo tipo de medo. Não, porque você pode até pensar, tabelião ganha dinheiro, etc, tal, mas Ah. você começa, um juiz começa sabendo que vai ter um salário, ele pode Sim. contratar os seus assessores. E sabe que o Estado vai pagar os assessores. Sim. Você acabou de dizer que você contrata 17 funcionários, Sim. acaba de fazer uma dívida de 350 mil reais de empréstimo, e vamos começar. Exatamente. E sem nenhum curso, tá? Porque aí, dentro daquilo que você perguntou, algumas atividades jurídicas, quando a pessoa passa no concurso, até tem algum tipo de curso, digamos, de entrada para você ali começar a atividade. Nos cartórios, via de regra, não tem. Agora começou a existir, os próprios colégios notariais, as associações começaram a implantar isso, até alguns tribunais começaram. Mas isso é mais recente. Em 2015, quando eu passei, não existia isso. Eu tive que buscar fora. Fiz curso, minha esposa, que é minha substituta, fez também, mas buscando em outros centros, como São Paulo. Mas assim, era ainda muito inicial assim essa preparação, porque a gestão de um cartório ela é muito peculiar. Ela é uma empresa, mas não é uma empresa. Mas como que assim é uma empresa, não é uma empresa? Porque é CPF, mas gera o cartório, as contratações, o imóvel, tudo, quando você vai iniciar, você recebe como pessoa física essa delegação. Exato. Tá? É o Estado que faz essa delegação? Quem faz a delegação? É o Estado que faz a delegação. Então o Estado delega para você esse direito. Sim. Dessa função que deveria ser dele, ele passa para que você exerça essa função. Você recebe como pessoa física. Você não tem que abrir um CNPJ para receber isso. É o Felipe, pessoa física, que recebe. Quando você vai montar tudo isso, receber o dinheiro, fazer todas as coisas, pagar, você abriu uma PJ ou você faz isso na física também? Certo. O Estado, mais propriamente através do Tribunal de Justiça, faz essa outorga. A gente tem uma série de cadastros ali junto ao CNJ, mas a gente faz um CNPJ só pro forma, mais por uma questão de controle tributário. Mas todo tipo de contratação, todo tipo de compra é feita única e exclusivamente no CPF. Eu me lembro que eu fui no cartório, já abri firma no Tomazoni, no primeiro ofício, e tinha a possibilidade de fazer Pix, e o Sim. Pix é no seu CPF. Exato. E aí todo mundo manda no seu CPF. Exato. E a questão tributária disso? Porque eu sou empresário. Sim. E sei que existe uma estratégia legal, lícita, que faz muito mais sentido a gente receber como pessoa jurídica
E ainda no Brasil, quando você distribui dividendos e os dividendos são isentos de imposto. Exato. Porque se eu receber como pessoa jurídica, e não é difícil você chegar na linha dos 27,5%. Sim. Então você tá na pessoa física, você paga em cima disso? Exatamente. Essa é uma questão muito interessante, porque assim, quando a gente pensa em cartório, a gente está pensando que vai ser uma pessoa jurídica e tudo vai ser tratado como pessoa jurídica, e na verdade não. A tributação, se você tiver, né, nesse patamar, é 27,5%. Entendeu? E não tem como fugir. Não, nesse patamar, Felipe, 27,5%, o seu patamar, qualquer um, 27,5% é quanto? 5 mil e pouco? Eu não me lembro agora a tabela do imposto de renda. Eu não me lembro agora também. Mas eu acho que quem ganha acima de 5.500, 6 mil e pouco, já paga 27,5%. Já tá. Você sempre, nunca teve um mês que você pagou menos que 27,5%. Mas tem que lembrar também uma questão. Não, e é o que eu te digo, entra pra você, o bruto, eu sei quando eu pago, entra pra você o valor global, mas não é tudo teu. Sim, não é. Você tem os emolumentos, tem os impostos. Tem uma série. Quando você. Claro que tudo, né, tem as deduções ali, mas dos R$ 100, por exemplo, que você paga dentro de um cartório hoje, ali gira em torno de 40%, não é do cartorário, né? Então, R$ 40 mais ou menos, na verdade um pouco mais, não é do cartório. Não fica para o cartorário. Né? E eu não estou falando nem da questão, eu estou falando bruto, não estou falando nem do líquido, né? E muita coisa a gente não consegue nem abater, na verdade, como a maioria dos empresários também. Mas, de fato, é uma carga tributária muito alta. Mas é isso que eu tô te perguntando. Quando você fala desses 40 e poucos % que não é do cartorário, você não está falando de imposto ainda. Não, eu tô falando de repasses para órgãos. Porque, assim, o Tribunal de Justiça ele exerce um órgão em todos os estados de fiscalização das atividades, inclusive extrajudiciais. Né? Então, em função disso, ele recebe uma parcela, o FUNGEC, né, que é o fundo que vai para o tribunal. Então, tem ali uma porcentagem que vai para o Tribunal de Justiça, outra porcentagem vai para o PGE, Defensoria Pública e Ministério Em outras palavras, eu tô te dando delegação, mas passo o meu. Mais ou menos assim que você funciona. faz, mas eu também quero que você me passe a minha parte, porque eu tô te dando minha delegação. Sim. Hoje, se a gente for falar de margem do que fica para o cartorário, isso muda de cartórios para cartórios? Muda. A margem que fica? Muda porque... Eu não tô nem falando quanto ganha, porque lógico que um cartório que talvez venda muito mais, ganha muito mais, mas a margem muda? Essa é uma pergunta interessante, porque quando a pessoa pensa em cartório, você pensa, milionário. A primeira coisa, quando eu passei no cartório, as pessoas... Até você pensava, você falava, até eu pensava em passar. Até seria bom se fosse, né? Enfim, tem diferentes realidades, diferentes tipos de cartório, diferentes atribuições, registro de imóveis, tabelionato de notas, como é o meu, protesto de títulos, registro de títulos de documentos, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas. Então, assim, tem uma gama de atribuições, diferentes tipos de cartório, em diferentes centros. Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, aí você compara com São Paulo, com Rio. Então, assim, são diferentes e muito grande essa diferença de realidades de um cartório. Então, assim, as pessoas não sabem, mas existem cartórios que são chamados deficitários. Como assim? O que é um cartório deficitário? Que ele não consegue manter. Então você pega pequenas cidades do interior do Mato Grosso do Sul, que a pessoa às vezes passa no concurso, chega na hora de assumir e fala assim, não, isso aqui eu não consigo me manter. Verdade. Verdade. E tanto que tem as chamadas renda mínima, que o tribunal ele complementa ali o valor para chegar num mínimo para que a pessoa tenha algum atrativo para ficar naquela serventia, senão ninguém quer pegar. Entendeu? Então, hoje, a maioria dos estados já tem essa renda mínima. Claro, eu estou falando disso, que o meu cartório é deficitário. Obviamente, eu não estou falando isso. Mas existem essas realidades que as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento. Tem cartórios que faturam altíssimo, né? Como eu disse, tem diferentes realidades. Mesmo dentro de uma mesma cidade como Campo Grande, tem diferentes tipos de faturamento. Né? E aí, para colocar aqui para você, no Brasil... vou colocar assim, eu não sei uma margem precisa, mas eu acredito que é mais ou menos em torno de 6% de cartórios, que são cartórios realmente que aquilo o pessoal fala, nossa, daqui o cara... E nós estamos falando disso de grandes centros. De grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, entendeu? Então, sim, você pode ser cartorário e ter um faturamento alto, ganhar muito bem, sim, mas também saiba que
também tem os cartórios Mas que... hoje, falando você deu um bom exemplo. Você falou de R$ 100 que entra dentro de uma média. E lógico, estamos falando talvez de uma realidade de notas hoje. Sim. Para o tabelião, fica uns 40%, 30% já pagando imposto. Vamos colocar aí uma média de 30%. Já pagando imposto. Tá pagando Essa é imposto. uma realidade. Isso muda para. Agora falando da realidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso muda para outros tipos de cartório, por exemplo, cartório de imóveis? Muda. Muda porque há uma série de questões, né? Eu sempre falo assim, o tabelionato de notas, que é o caso meu, você tem concorrência. Então, o meu cartório, eu tenho o primeiro tabelionato de notas em São Campo quantos Grande. aqui? Em Campo Grande são 9. Tá. A pessoa- 9 que fazem a mesma coisa que você 9 que faz. fazem a mesma coisa. E assim, para uma cidade do porte de Campo Grande, são bastante. É bastante. Se comparar com outras cidades que às vezes têm uma população menor e tem menos cartórios de notas. Tá, então a pessoa pode escolher. Então, isso já influencia. O cartório de registro de imóveis, por exemplo, a pessoa é obrigada a ir. Por quê? Porque é por circunscrição. Então, se a sua matrícula, o seu registro de imóvel, desculpa, seu imóvel está naquela circunscrição, você é obrigado a aquele na cartório. Ou seja, se eu tenho esse prédio aqui onde nós estamos e eu quero vender esse prédio, não tem como eu escolher o cartório de imóveis que vai eu registrar. vou fazer o registro. Não, você pode escolher a escritura. Eu onde posso você vai fazer a fazer, escritura. entre os 9 cartórios Aham, que você acabou de falar, eu posso escolher o Tomazoni sim. para ir lá fazer a escritura. Mas eu vou ter que levar essa escritura e vou ter que registrar no cartório que está Da nessa circunscrição. circunscrição. Não Exatamente. posso escolher outro. Não pode. Ou seja, este tabelião, esse cartorário que está nessa circunscrição, faça chuva, faça sol, tem que procurar ele. Exatamente, que é o oficial registrador, no caso. Entendi. Legal, super legal. Agora, essa questão de escolha de cartório, que é algo também acho que é válido a gente considerar. Você usou uma expressão aqui, que não sei qual que foi a expressão que você usou sobre cerimônia de escolha. Como é que era? Audiência de escolha. Audiência de escolha. Como é que é isso, a audiência de escolha? Você escolheu, cara? Você escolheu o primeiro ofício? Como é que foi? Sim. Como é que funciona? Existe um concurso para cada tipo de cartório? Explica pra gente como é que é isso. Isso depende um pouco do estado, né? Por exemplo, São Paulo é um estado que faz acho que é o único que faz dessa forma, que ele faz por tipo de cartório. Então, se você quer concorrer a um cartório de registro de imóveis, você vai fazer uma inscrição por um grupo de cartório. Se você quer um cartório de tabelionato de notas e protesto, outro grupo. E assim, tem dividido lá 3 grupos. E você faz uma prova de segunda fase, primeira, segunda, terceira. Eu faço a quarta prova fase, para aquele grupo. aquele grupo. Ou me inscrevo para todos e faço para todos. Claro. Mas na maioria dos estados é um concurso único para todo tipo de cartório. Né? Aqui é assim. Aqui no Mato Grosso é assim. Então, pela sua colocação, você vai escolher o concurso. Então, funciona assim. Ah, beleza. Chegando na minha vez, eu tenho essa gama de cartórios que eu posso escolher. Quem está mais na frente tem mais chance de escolher melhores cartórios. E assim vai indo. Então, assim, eu, por exemplo, tinha, na época, eu tinha 2 cartórios que eu... Você passou em que posição no seu concurso? Eu passei... Você lembra do concurso que você fez aqui? Lembro, não. Primeiro... O que você escolheu esse? Do primeiro serviço. Não me lembro agora de cabeça, na classificação geral, quanto que fiquei. Eu lembro que eu fiquei primeiro PCD e... Eu não lembro agora, 40 na classificação geral. Tá. Mas enfim. Mas aí você pode... Aí eles pegam uma ordem de quem passou e chamam aqui. Então vamos lá, eu tenho uma ordem. Vamos só partir no pressuposto. Então eu tenho aqui a ordem de 3. Tá bem? Você ficou em primeiro, você ficou em segundo, você ficou em terceiro. Aí eu apresento quais são os cartórios que eu tenho. Ó, pra hoje, a gente tem aqui primeiro ofício de nota. Na verdade, assim no edital já edital sai. você já sabia, no tá? edital já faz a Então, lista. vocês viram que no edital tinha primeiro ofício de nota, segundo, terceiro. Pode ter um de imóveis junto? Pode. E temos aqui o cartório de imóveis. Você passou em primeiro, qual você quer? É assim que funciona? Assim que funciona. Ah, eu quero o terceiro. Então tá bom, o terceiro é Isso. teu. Você passou em segundo, qual você quer? Eu quero de imóveis. Você passou em... É assim que funciona? É assim que funciona. Então, assim, quanto melhor classificado, melhor ficar. Eu mesmo fora Mato Grosso do Sul, eu passei em Santa Catarina, passei no Rio Grande do Sul, passei no Paraná, passei em São Paulo 2 vezes. Tudo isso durante vários anos. Mas não, eu sempre falo assim, a partir do momento que você alcançou um determinado ponto assim de objetivo, que no caso foi esse cartório que eu estou hoje, não basta só você passar, tem que passar bem. Então, hoje em dia, para você passar, e está cada vez mais concorrido com o concurso de cartório, você tem que passar extremamente bem, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul,
eu tinha a opção de pegar o primeiro tabelionato de notas de Campo Grande e, mais especificamente, acho que era o cartório de notas com protesto de Ponta Porã e o registro de imóveis de Nova Andradina. Eram cartórios, todos bons cartórios, mas eu optei por Campo Grande, por ser de Campo Se arrepende? Grande. Não, cara, na época eu confesso que eu me arrependi no começo por não ser um registro de imóveis, mas depois não, hoje em dia não olho mais dessa forma. Até porque, assim, graças a Deus estou na minha cidade, tô feliz, consegui estruturar bem o cartório. Então, assim, a gente vai aprendendo com algumas coisas que no começo pra gente é tudo muito novo, Agora, tudo... pensando nisso como uma profissão, posso talvez usar essa expressão, ela é uma profissão que você consegue monetizar através dela, mas por não ser uma empresa, não é algo que você consegue crescer pensando um dia fazendo uma sucessão para os seus filhos, para os seus herdeiros, como um negócio. Sim, isso é interessante, porque antigamente era assim. E, claro, eu sou totalmente contra esse, deixando bem claro isso. Eu acho que eu sou muito adepto da meritocracia. Ok. Então, de fato, isso você tem que fazer um investimento, você gere como uma empresa, mas você sabe que um dia, o dia que você sair, não vai ser o seu filho que vai assumir, não vai ser os seus filhos que vão assumir. E Não tem como fazer esse projeto. Você pode fazer um projeto de outra forma para os seus filhos. é uma visão que você já tem, pensando. Lógico que não tem prazo, né? O Sim, cartório. Você recebeu e fica até em enquanto eu tese viver. enquanto viver. Agora, você tem essa percepção, e eu conversando com outros tabeliões, de que eu preciso criar uma aposentadoria, eu preciso ou apertar numa aplicação, ou eu preciso investir em outras coisas, porque um dia, Sim, seja talvez para os meus herdeiros, ou talvez que você não queira mais, não sei, talvez. Pode ser que um dia você fale o seguinte: quero ficar viajando e não quero mais. Não que o tabelião não possa viajar, né? Como tabelião, mas não sei, um dia cansa, um dia você querer entregar, por algum motivo que isso possa eventualmente acontecer, ou independentemente pensando em você, mas pensando na sua geração. sim. É algo que passa na cabeça, tendo em vista que você não consegue deixar o seu negócio para os seus filhos? Isso é uma coisa que a gente, desde o do começo, assim, é uma coisa que eu procurei zelar, porque de ter outros ovos, né? Uhum. Ali para investir, para estar, digamos, pensando no futuro, justamente questão sucessória de filhos. Porque não tem como pensar dessa forma mesmo. Você pode investir o que for no cartório, ter o cartório mais Mais chique, mais lindo, lindo, 3 andares de cartório. O dia que você partiu vira para um a prédio. glória, já era. Então, assim, o máximo você pode talvez preparar seu filho para estudar para um concurso de cartório, mas aí é uma questão que vai depender dele querer. Claro. Mas, de fato, isso é uma coisa que a gente tem que pensar desde o começo, até porque a aposentadoria do cartorário não é uma aposentadoria de servidor, não é uma aposentadoria estatutária, é uma aposentadoria da Previdência Geral. Então, na verdade, ninguém se aposenta, na verdade, né? Na prática, você vai ali ter uma previdência privada, outros investimentos até o dia que você quiser parar. Felipe, eu queria voltar um pouquinho agora e falar um pouquinho da sua jornada, porque você está quantos anos hoje, Felipe? 40. Recente, tá? 40. 40 anos. Em julho eu fiz 40. Não parece, meu amigo, não parece. Obrigado, meu amigo. 40 anos. A gente tem que observar. 40 anos de idade. E fazem 10 anos, então você acabou passando no concurso, você tinha 31. O primeiro concurso que eu passei de cartório foi de Santa Catarina, que eu mencionei. Eu tinha 27, se não me engano. Extremamente novo. Extremamente novo. Extremamente novo. E nada começa de quando você passa num concurso pra frente. Sempre tem uma trajetória. E essa trajetória também ela é caminhada com muitas renúncias Sim. no meio do caminho, né? Você é de Campo Grande? Conta um pouquinho da sua trajetória pra mim. Pelo menos nesse primeiro momento, você é de Campo Grande? Onde que você é? Então, eu sou nascido e criado em Campo Grande, né? Não vim de família de berço de ouro, não vim de família de berço do direito. O que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai, a maior parte da vida foi bancário, gerente de banco, depois virou empresário, né? Minha mãe sempre cuidou de casa, do lar, sempre cuidando dos filhos. Mas, enfim, eu fui o primeiro ali a concluir curso de direito dentro da família. Tive que Você fez aonde quebrar o pedra. direito? Eu fiz na UCDB. Na UCDB? Concluí na UCDB. E eu tive que ali ir por um. Você já sabia que queria concurso, né? Como eu disse. Desde a faculdade você sabia? Já sabia. Você não Eu falava não. assim, vou querer advogar, vou querer ser advogado. Concurso era uma
pegada que você falava, é o que eu quero. É o que eu quero. Mas assim, aí eu saí da faculdade, já comecei a pensar em concurso de magistratura, surgiu o concurso de Santa Catarina, falei, vou fazer. E fui fazer mais pra ver qual era. E, e me apaixonei pelas matérias que envolviam o concurso de cartório, né? Que tem matérias ali que são muito específicas, registros públicos, direito de família, direito civil é muito intenso. E eu comecei a gostar, né? E aí eu comecei a estudar, comecei ali a me apaixonar, falei, não, é isso que eu quero. Você já era casado? Ainda não. Ainda Eu não. casei no ano que eu assumi, meses antes eu casei, no ano que eu assumi o cartório. E nesse período anterior, eu tenho alguns amigos que são concurseiros, e dependendo do tipo de concurso, é algo muito difícil a pessoa conseguir, de fato, trabalhar o dia inteiro, Uhum. às vezes chegar à noite, estudar para um concurso, no outro dia seguinte estar no trabalho, trabalhar de manhã, trabalhar à tarde. Como é que foi essa sua rotina de estudo? Eu imagino que no começo você deve ter errado, aprendido muito, Sim. porque, principalmente para concursos como esse, imagino que deve ter um método, né? Explica um pouquinho disso. Assim, na época eu não tinha, digamos assim, condições financeiras de investir em cursinhos, de comprar muitos livros. Pra você ter uma ideia, você já até viu um vademecum lá que tem no meu escritório, que é todo rabiscado, que eu tenho até ele meio de relíquia ali. É Eu uma, é tinha, uma é relíquia. uma É relíquia, uma um relíquia. vademecum antigo, e eu tinha ele, um Código Civil comentado e um livro de registros públicos. Era o O que você resto tinha. é o que eu tinha. O resto eu ia para a biblioteca, a biblioteca mais especificamente da Unigran, uma época que eu fui, é, procurava material na internet, enfim, eu ia atrás de material, eu me virava. E eu tive fases em que eu era advogado autônomo, tive fases que eu precisava ser advogado, ganhar um pouco Você de morava com seus dinheiro. pais nesse período, ou morava sozinho? Eu morava ainda com meus pais, Tá. né? E também teve épocas que eu fui advogado empregado. Então, assim, a época que eu tinha horários fixos para cumprir, eu lembro que eu tinha 1 hora de almoço, eu tirava 15 minutos para comer e o resto, os 45 minutos, eu ficava estudando fechado. Mas, para a gente pensar, você começou a estudar para a área da magistratura, mas você acha que faz diferença estudar para magistratura e estudar para um concurso de Ah, sim, cartório? Ou assim, totalmente. eu estudo para magistratura, eu estou estudando a lei, essa mesma lei eu vou usar lá. Não, Ou são coisas são distintas? coisas distintas. E assim, cada vez mais, cada ano que passa, você tem que se focar, tem que ser específico. Uma coisa que eu sempre falo, assim, é, é, quanto antes você descobrir, e eu falo assim, até não só na área do direito, eu acho que assim, enquanto profissional, enquanto pessoa, quanto antes você descobrir o que você quer, a sua meta, o seu objetivo de vida, especificamente a gente falando aqui do profissional, Uhum, é uhum. melhor. Por quê? Porque você sabendo para onde você ir, fica mais fácil de você coordenar o caminho. Eu comecei estudando para magistratura e fazia magistratura. Quando eu fui para o cartório, eu larguei mão de fazer o concurso de magistratura, porque eu vi que não era o que eu de fato queria, e foquei só no de concurso de cartório. E isso faz total diferença. Por quê? Porque são provas, perfis de prova muito diferentes, muito específicos. Eu falo assim: ah, não, mas eu conheço uma pessoa que passou no concurso de cartório e estudava para magistratura. Tá, vai ser uma ou outra pessoa que vai ter esse, digamos assim, esse prazer, essa bênção. Você se vê mais alguém que você sente que você de fato pagou o preço, vou usar talvez essa expressão, ou que você talvez teve um pouco de sorte? Ah, vou falar assim, aquela frase, né, que eu não sei o autor, né? Quanto mais eu me esforço, mais sorte eu tenho. É mais ou menos isso. Tipo, não, eu sei, assim, do esforço que eu fiz. Então, assim, foram cerca de 4 anos e meio, mais ou menos, em que eu abdiquei de tudo. De tudo não, vai, né? Porque não abdiquei de Deus, não abdiquei da família. Mas, assim, Mas do que finais de você abdicou, semana, por exemplo? finais de semana, vamos jogar bola? Não vou jogar bola. Ah, vamos ir no cinema? Não vou no cinema. Eu já namorava a minha esposa e ela sabe que ela ficava ou com a família ou saía com as amigas, e eu ficava em casa enfurnado estudando de madrugada, sábado, domingo, feriado. Não tinha horário. Era, Isso enfim, durante mais de 4 anos? mais de 4 anos. Entendeu? Era madrugadas adentro, finais de semana. Não tinha. Então, assim, era uma coisa até um pouco. Chegava a hora que você ficava até meio assim, sabe?
As pessoas falam assim, ah, não, mas você está exagerando, não, não precisa de tudo isso. Não, não é exagerando, isso aqui é Mas um no meio dessa objetivo. jornada, teve momentos que para você, porque eu imagino que isso não é apenas uma questão de estudo, mas da mesma forma uma questão que você precisa estar com uma mente muito boa. Ah, sim. E eu Isso sim. imagino que pode existir dias que você fala, vou jogar tudo pro alto. Ah, mas com Dias que certeza. você talvez chore, dias que talvez você internamente ou talvez até externamente grite, dizendo que saco, não aguento mais. Será que é isso mesmo? Aconteceu isso com Ah, você? mas com certeza. Porque assim, é o que eu sempre falo, para você chegar na aprovação, e eu tive já, graças a Deus, algumas boas aprovações, eu tive muito mais reprovações, Ah, é. né? Você Então, fez várias provas antes que você não passou? sim, sim. E provas que muitas vezes era aquilo que falou, não é esse cartório aqui, nesse estado, nessa cidade que eu gostaria de pegar. Não, não passei. E isso faz parte, é isso que faz a gente chegar depois onde de fato, e eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, mas assim, eu também acho que essa parte da mentalidade, da questão emocional, faz muita diferença. Assim, se você não tiver com isso bem coordenado, o lado espiritual, o lado emocional, o lado mental, é difícil, porque choro, com certeza, pode ter certeza que aconteceu, dias que eu falo assim, não, vou largar a mão. E como foi a sensação, não sei se você talvez se recorda, de quando finalmente você vê o seu nome numa lista de aprovados? Você Ah, lembra desse dia? eu vou te falar Ou você que nem lembra, deu um branco? uma coisa eu te digo, eu aprendi isso depois, tá? Que a gente tem que curtir quando a gente tem esse momento de aprovação. Isso eu lembro do dia, eu lembro de chorar, eu lembro de me emocionar, mas eu não lembro de saborear, de curtir, de tipo assim. é, eu lembro de sair da audiência de escolha e já começar a querer trabalhar, já querer coordenar, montar equipe e tal. Mas isso eu digo assim, para quem hoje em dia tem essa oportunidade de passar, de atingir um objetivo, né, enfim, na vida profissional ou pessoal, a questão do saborear, isso é uma coisa que eu acho que isso a gente tem que fazer Mas mais. por que você acha que você não teve esse momento? Eu acho que na verdade eu estava tão assim, aquela coisa tão focada, que eu acho que tem que ter o foco mesmo, mas eu estava tão focado numa questão. Tenho tipo, o trabalho ainda não terminou, porque, de fato, como eu disse, não basta, você passou, agora você tem que montar um E você cartório tem em um um prazo para prazo para isso? isso. Então, eu fiquei muito aquela questão de, opa, eu tenho um prazo, eu tenho que correr, tal, não sei o quê. Então, eu não saboreei. Eu diria que, se fosse hoje, eu ia saborear mais. Eu ia curtir, eu ia, sabe, comemorar de alguma forma. Uma vez eu vi isso do Michele, Uhum. e eu falei, cara, isso é interessante, porque você precisa saborear, às vezes, a questão daquilo que você conquista, que isso é importante. Vamos voltar um pouquinho para algumas atividades do cartório. De fato, você tem uma grande responsabilidade. Você é talvez a figura mais clara do que a gente pode chamar de fé pública, Uhum. né? O que o Felipe disse é, né? Na prática, é assim, se o No Felipe meu, fala, no meu carimbo é. botou o seu carimbo ali, assinou tabelião, é. Sim, Juiz não questiona, regra geral, juiz não questiona, ninguém questiona. Se você dá uma declaração, essa declaração é dado como verdade. sim, E eu imagino que muitas pessoas, exatamente de boa fé e de má fé, acabam procurando cartórios. Eu já sim. fui vítima, né, dentro de pessoas que tentavam me enganar, Uhum. dentro de cartório, com uma assinatura falsificada. Eu já, na época que advogava, Felipe, me lembro de um cliente que ele estava sendo processado criminalmente exatamente por falsificação De um de carimbo? um carimbo de cartório, de um tabelião ali. Ou seja, é algo de fato muito, muito sério. Sim. Dentro do cartório, agora você já tem quase 10 anos, então já tem uma longa, vasta experiência ali. Vamos falar um pouquinho de fraudes. Existe isso? Isso é uma lenda? Tem gente que de fato leva muita coisa falsificada, escancarado ali pra talvez uma escritura. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, eu vou te falar que isso é muito comum. É Verdade. muito comum. A gente pega assim, vou te falar que é quase semanal, algum cartório tá pegando alguma coisa falsa, brecando, né? E isso tá dentro da nossa função também, né? Essa questão da segurança jurídica. Tanto que a gente tem que estar fazendo
constantes atualizações com os nossos colaboradores de curso de grafotecnia, de documentoscopia, enfim, claro que a gente não é perito, mas a gente tem que estar sempre preparando os nossos colaboradores, porque assim, as fraudes existem e muitos. Normalmente assim, chegam com documentos falsos, quando acontece esse tipo de coisa, a gente, e aí para quem estiver pensando em fraudar, já fico alerta, que a gente hoje, graças a Deus, no estado aqui do Mato Grosso do Sul, a gente tem um sistema de consulta dos documentos no Instituto de Identificação que a gente acessa dentro dos cartórios, então a gente tem uma segurança a mais que a gente consegue identificar. Então bateu lá, não bate com o que está no arquivo. Mas não é um sistema que faz, ainda é o olho, né? Sim, isso a gente puxa pelo sistema do Eu digo, sim, Instituto. mas eu digo, tem gente que tem assinaturas, vou dar um exemplo, vou falar de assinatura, por exemplo. Tem gente que tem assinatura talvez muito rebuscada, difícil de Sim. ser. Mas eu já vi pessoas que a assinatura parece ser extremamente Fácil. Sim. extremamente simples. Uhum. Eu levo um papel no cartório, queria reconhecer essa firma aqui, é de quem? É da Maria. Regra geral, a pessoa vai, entra no sistema, ainda que seja no sistema. Tá bom. É assim. Por semelhança, sim. Por semelhança. Sim. Vamos falar por semelhança a priori, então. Por semelhança. Ok, passou. Uhum. Eu nunca levei nada fraudado ali, mas eu fico imaginando. E já passou na minha cabeça eu dizendo, gente, será que o olho desse cara é tão bom mesmo? Porque você acabou de dizer, ele não é um perito. Sim. Ele é um funcionário Sim. que tem o título de escrevente que fez um curso, talvez, de grafotecnia. Sim. Agora, ele não é um perito, ele não é um expert. Sim. Não tem coisa que passa. Como é que faz um cenário Assim, como esse? E porque você é responsável, essa é a grande questão, e você não tá lá. Exatamente. O tabelião é o principal responsável, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: hoje, da mesma forma que as fraudes estão cada vez mais desenvolvidas, os nossos sistemas também estão mais bem aprimorados. Então, hoje a gente conta com biometria, conta com foto, enfim, sistemas ali de identificação com bancos de dados nacionais, que a gente consegue consultar muito mais facilmente. Então a gente vê uma coisa que está estranho, claro que falar que nunca vai passar alguma coisa, não dá para garantir, mas a gente tenta zelar ao máximo. E assim, o que a gente pega, eu fico imaginando se não existisse cartório. Falando, não tinha que existir cartório. O que a gente pega ali por semana, eu tô falando só de Campo Grande, semanal, é comum. Então a gente breca muita situação de fraude. Tanto é que muitas. É bom frisar isso. Por que eu preciso de um reconhecimento de firma? A maioria dos atos de reconhecimento de firma não está escrito na lei que precisa reconhecer firma. As pessoas pedem por uma questão de segurança jurídica. E por que elas pedem? Porque elas se sentem confiantes justamente no cartório. E se não fizesse? Normalmente aqueles órgãos, instituições, empresas que pedem, normalmente elas estão querendo se ver livre de uma situação de fraude. E aí você já vê que isso demonstra um pouquinho da confiança que as pessoas têm no cartório nessa questão. Existem países que não existe cartório sobre reconhecimento de firma em cenários como esse. Certo. A sensação que parece que me tem é que no Brasil, por conta, infelizmente, do denominado jeitinho brasileiro, a credibilidade nas relações interpessoais não é uma credibilidade absoluta. Então eu preciso ter certeza absoluta e tranquila de que quem assinou isso aqui foi fulano, de quem assinou aquilo foi Beltrano, de que existe veracidade por trás disso. Mas eu tenho também visto, através dos meios de tecnologia, e aí agora eu queria perguntar para você até, talvez depois a gente volte sobre esse aspecto de fraude, mas se o cartório vai sempre existir. Porque cada vez mais, por exemplo, a gente tem hoje o GovBR. O GovBR eu poderia até dar esse nome, um reconhecimento de firma que o governo em tese dá. Não é nomenclatura reconhecimento de firma, mas eu já vi muitas instituições, até mesmo eu já vi banco aceitando o GovBR como assinatura. Também vi esses dias que o Superior Tribunal de Justiça fez um reconhecimento de... Porque existem muitas plataformas como DocSign, entre outras, que você faz a assinatura. E eu sempre fiquei pensando naquilo, falei, dá pra falsificar. Aquilo lá, dá pra eu passar pro funcionário, se for funcionário assinado. Foi eu. Apertou o botão no computador dele Assinou. E eu tô na Europa, ele apertou lá no computador dele. Eu sempre falei, eu não vejo muita credibilidade nisso. Mas agora, desenvolvendo essa tecnologia,
Será que os cartórios, com os documentos digitais, com cada vez mais tendo menos papel físico, eles não vão ser desnecessários, pelo menos Sucumbidos? agora nessa área? Hoje, por exemplo, fui acessar o banco e ele queria saber se eu era eu. Porque o Uhum. celular que eu tinha trocado queria saber se era eu. Simples. Reconhecimento facial. Ele leu meu rosto, de perto, de longe. Ok, você é você mesmo, vou te liberar o acesso. Uhum. Talvez antes eu precisaria imprimir um papel, assinar, ir no cartório, reconhecer firma, digitalizar, enviar para eles. Não mais. Como você vê esse cenário? Olha, se fosse uns anos atrás, eu até me preocuparia. Hoje não mais. Ah, é. É, vamos lá, vamos colocar 2 pontos assim que acho interessante a gente falar. Primeiro, assim, questão até é interessante que você falou que alguns países não existem cartórios, né? É, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, porque cartório só existe no Brasil, que é uma herança de Portugal. Na verdade, a maioria, digamos aí, 90% da União Europeia, por exemplo, tem o mesmo chamado notariado latino, que é o do Brasil. Mesmo tipo de notariado. Mas funciona da mesma maneira, o mesmo estilo? Claro, com as suas devidas adequações, mas Aham. você vai na França, você vai na Alemanha, você vai na Áustria. São países que têm o mesmo tipo de notariado, que é o chamado notariado latino, que é originado Uhum. da Espanha, certo? Aí você fala assim, mas nos Estados Unidos não tem cartório. Aí você está falando de uma outra escola, que é uma escola chamada de notariado anglo-saxão, que daí você vai lá, tem uma pessoa que normalmente é um advogado, um contador, que tem um carimbo lá que é o Notary Public, né? E aí você registra, normalmente depende do estado, você registra o seu imóvel na prefeitura, né? Eu já vi até em seriado o próprio pessoal zoando com a demora para alterar um nome nos órgãos públicos americanos, assistindo um Uhum. seriado americano. Enfim, mas é outra escola. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que, na verdade, os Estados Unidos e ali a escola anglo-saxã do notariado é uma minoria. A maioria dos países tem o mesmo tipo de notariado do cartório do Brasil, que é o notariado latino. Ou seja, não é uma herança de Portugal, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Tá? Agora, a questão da propriamente, e aí eu também, outra coisa que eu ouvi até um tempo atrás, um amigo meu falou assim: Felipe, o blockchain eu acho que vai acabar com os cartórios. Uhum. E na verdade, hoje a gente já se utiliza de ferramentas justamente no próprio blockchain. Então, hoje a gente tem o chamado e-notariado, né? Explica um É, pouquinho o que que é o isso. e-notariado é uma plataforma nacional. É um site, eu entro e-notariado. Você entra no Se botar site. no Google lá, Isso, e-notariado, você você vai para colocar um site. enotariado.org.br, você vai achar. É um site que é uma plataforma nacional regulamentada pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, onde você tem todos os serviços de cartório à sua disposição. E você vai escolher o cartório que você vai fazer. E você vai baixar um aplicativo também, e-notariado, no seu App Store. E você lá consegue reconhecer uma firma de forma digital, sem ir no cartório. Ah, é? Você, Online? online, Aqui? online. Não precisa... Aham. Mas pra que tem gente que vai no cartório, então? Eu Pegar vou te fila lá, falar, eu pegar vou te falar que tem gente ticket. que não gosta de usar o digital. Tem gente que a gente dá, às vezes, a opção, a pessoa, por exemplo, uma pessoa idosa que está em casa, fala assim, quer fazer a escritura eletrônica? De novo, escritura eletrônica a gente faz por videoconferência. A pessoa pode estar nos Estados Unidos, já atendi pessoas na Dinamarca, na Suécia, no Japão. Você tá dizendo que tudo hoje que se faz no cartório dá pra fazer online? Exatamente. Tudo? Tudo. Autenticação Não tem alguma eletrônica. coisinha que não dá? Dá um exemplo aí pra mim. Me dá uma exceção Cara, aí. uma Tem exceção. alguma coisa que eu não consigo fazer online? Ou tudo eu consigo Alguma. fazer? É que algumas vão exigir videoconferência, Sim, outras sim, sim, não. sim, sim. Mas dá pra fazer online. Sim, Sim, abre a sim. videoconferência, eu olho. Aham. Mas eu aqui, me recordo de cabeça, sim, de tabelionato de De notas? De notas. notas, não. Não me recordo agora. De cabeça não, pode até ter. Mas de cabeça eu não me recordo. Mas, ou seja, Os quase atos tudo do prático principais, do dia a dia. sim. Mas eu te falo que ainda tem gente, principalmente pessoas mais idosas, que têm um pouquinho, às vezes, de dificuldade, não todas, obviamente, de manusear a questão eletrônica, às vezes preferem. Não, eu prefiro, em vez de fazer uma audiência, uma videoconferência, eu estar cartório que eu quero assinar. Eu quero olhar no seu olho, tabelião ou escrevente, e ver com quem eu estou tratando. Por mais que lá você também vai olhar no olho, só que pela O valor do videoconferência. serviço é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo valor. Não altera. Rapaz, e o Entendeu? pessoal indo no cartório já dá pra fazer tudo online. O que você precisa fazer? Você precisa baixar o aplicativo do notariado. Você precisa fazer um certificado notarizado, que é um certificado dos cartórios de notas, que não tem custo para fazer o certificado, né?
O máximo que a gente vai ter que fazer é primeiro colher a biometria, tirar foto da pessoa, porque aquilo é um certificado, né? É uma assinatura digital. E depois você vai fazer, por exemplo, você vai estar na sua casa, a pessoa está viajando para os Estados Unidos e eu preciso fazer uma transferência de um imóvel. Eu estou lá, eu preciso voltar para o Brasil para fazer? Não, você está lá, a gente faz a videoconferência, você assina digital, pronto, vai receber o translado no seu e-mail. Transferência de carro, tudo essas Transferência coisas. de carro, tudo dá para fazer digital. Que coisa. Não sabia de que dava tudo. Eu já tinha ouvido falar do reconhecimento de firma, mas eu não tinha conhecimento sobre isso. Então, assim, hoje, muito pelo contrário, eu acho que a gente está trazendo tecnologia, isso avançou muito com a pandemia, isso é uma coisa que a gente já pleiteava, a classe dos cartórios já pleiteava, só que exigia havia muito entrave. Com a pandemia, né, que muita coisa virou videoconferência, isso deu uma avançada boa e agora só vem avançando. Você visualiza, portanto, os cartórios se tornando no futuro mais enxutos? Pelo Sim. menos no tocante a atendimento ao público? Bem provável. Bem provável. Que a gente consiga fazer tudo mais Você não precisa mais de automatizado. toda uma baita de uma estrutura necessariamente. O próprio registro de imóveis, que antes também era muito físico, hoje em dia você consegue registrar. Eu consigo enviar uma escritura para o registro de imóvel de forma eletrônica e ele me devolve lá registrado de forma É eletrônica. verdade. Eu já fiz a verbação pelo notariado de imóveis que eu precisava. Pelo Enviei registradores. documentação Isso. do imóvel arrematado. Mandei toda a documentação, mandaram os valores, pagamos lá no cartão de crédito lá Uhum. e eles mandaram a matrícula. Exatamente. Você escolhe, no caso, no nota você escolhe, né? No registro você não escolhe, mas enfim, você coloca os seus dados do cartão, dados de pagamento. Você sabe que essa é uma questão curiosa sobre coisas que o cartório pode fazer que as pessoas não sabem que dá para fazer, né? Esses dias eu estava com uma amiga advogada, e a gente não se atualiza em certos assuntos, e ela me contando sobre o reconhecimento de paternidade do marido dela, que tinha o pai que criou ele, e ela falou que ela fez tudo isso dentro do processo de cartório. Uhum. Eu falei, mas eu não precisava de um... Ela falou, não, foi rapidão, a gente organizou, levou documentação e tal, e foi assim. Porque antes no processo judicial, eu já fiz um reconhecimento de paternidade judicial. Sim. Demorou anos. E ela falou que ela fez no cartório. Eu vi agora que, acho que mudou também até inventário, né? Uhum. Extrajudicial, que pode agora menor também. Exatamente. Agora a gente tem dependia de uma regulamentação do CNJ, agora a gente tem os inventários. Antes só eram permitidos pelo CPC, pelo Código de Processo Civil, se não existissem menores, né, herdeiros. Agora, mesmo com menores, a gente pode fazer, né? O que vai ser exigido nesse caso, né? Primeiro que todas as partes têm que estar concordes, né? Não pode haver Divergência. divergências. Porque você não é juiz para decidir Exatamente. o que vai ser. Tem que também ter uma assistência de advogado, defensor público, né? E no caso específico do inventário com menores, eu não posso ter nenhum tipo de doação, de cessão, eu tenho que obedecer estritamente como está a cota parte da lei, né, do Entendi. Código Civil. Não tem como o menor falar, eu tô abrindo mão da minha parte para fulano. Exatamente, Não, a não parte tem. que era do menor tem que ficar pro menor. No inventário extrajudicial sem menores, posso ter. Mas no inventário extrajudicial com menores, a normatização do CNJ exige que não se tenha nenhum tipo de doação. Além disso, vai ter que ter ali o aval, né, do Ministério Público, justamente porque a preocupação é quem que é o curador dos menores, né? Então, o Mas Ministério aí, Público... só para eu entender essa questão de inventário, eu quero falar dele e de outras coisas que a gente pode fazer no Poder Judiciário, mas pode fazer no cartório também, tá? Que eu acho que é muito legal isso. Sim, sim. Vamos falar de inventário, por exemplo. Inventário é algo que, regra geral, senta, se você entrar judicialmente, e espera. Espera. Eu conheço inventários que todo mundo estava de acordo e que duraram mais de 2 anos e meio. Por aí. Judicialmente, de acordo, todo mundo, com o mesmo advogado, que durou mais de 2 anos e meio. Mas por quê? Porque eu nem vou culpar o juiz pelo volume que ele tem de processos. Sim, sim. Um volume gigantesco de processos. Agora eu consigo pegar essa mesma turma. Agora a gente vai só fazer essa diferenciação. Se te tem um filho menor ou alguém capaz, sim. ou se não tem. Vamos supor que não tenha. Eu consigo chegar no cartório. Lógico que eu vou ligar no cartório antes de pegar a documentação. Deve ter matrícula. Se for de imóvel, matrícula atualizada. Né? Você deve ter um comprovante do que é dos bens, né? Dos documentos. Documento da par, documento do advogado, ok. Se eu levar toda essa documentação no mesmo dia, eu saio com
um inventário resolvido? Olha, no mesmo dia, não, porque depende da Cefaz, né? A questão do ITCMD, Que é o imposto que é o de imposto transmissão por de transmissão causa-mortes causa-mortes. ali. É. O que eu diria para você, o que demora um pouquinho mais é essa parte, porque a gente, Quanto tempo a gente finaliza um inventário lá? vamos colocar Cheguei aí, você hoje. falou de 2 anos e meio no judicial. Cheguei hoje, vamos lá, Felipe. Cheguei hoje com toda a documentação. Vamos Certo. supor, porque não se falta a documentação, dá pra avançar, mas eu cheguei com a documentação que vocês pediram. Cheguei hoje 45 lá. dias se for muito, tá? Você pedir, se a gente, não, tô com pressa, menos. O que demora mais é a questão da Cefaz. Ali com a gente é uma semana a Mas gente ela consegue. demora mesmo pra dar a informação? É que ela normalmente demora ali um prazo de 15 dias. É que até pelo volume Vocês que deles, mandam né? pra ela? É. Ou a parte A, que ge- vai atrás da a gente Cefaz? normalmente trabalha de duas formas. Essa parte de documentação, os cartórios de notas especificamente, o nosso cartório lá, a gente providencia toda a parte de documentação, essa parte de certidão de matrícula, certidão de registro atualizada, tudo isso tem que ter para fazer a escrituração. Porém, a gente mesmo já pede ali de forma online para facilitar para o cliente, né? É, tem gente que já chega, o advogado, às vezes já chega com a guia de TCD batida, já gerada. Ah, não sei fazer uma guia de TCD. Fica tranquilo, a gente vai gerar ali e mandar para a Cefaz. Feito isso, eles demoram ali em torno de, não necessariamente que vai demorar tudo isso, mas é mais ou menos uns 15 dias, tá? Uhum. Eles responderam, pagou o boleto ali do imposto, a gente já gera a documentação atualizada, pronto. Ignorando os custos de emissão de uma matrícula, que logicamente em qualquer cenário, mesmo judicial, vai precisar, Uhum. o cartório ganha por isso, Sim, para fazer esse serviço. sim. Tem um mínimo e um máximo? É em cima da herança? Como é que funciona essa... Então, a gente sempre explica o seguinte: a tabela de emolumentos, ela joga, especificamente na questão de escrituras com valor declarado, que é essas que têm bens envolvidos, valores econômicos, por faixas. Tá. Então, e atualmente, as faixas foram, a tabela mais recente, que entrou em vigor dia 1º de abril desse ano, elas foram muito bem fatiadas. Quando eu falo fatiadas, é assim: eu coloco, por exemplo, assim, de 100 a 200 mil de valor ali do patrimônio, Uhum. 200 mil a 300 mil. E nisso você vai jogando na tabela e vai gerando ali o orçamento. Mas aí é um valor fixo ou é um percentual que de emolumentos É um que o valor cartório... fixo, não é percentual. Tá, então, sei lá, de 100 a 200 mil, Tantos mil. R$2.000. Um exemplo Isso, só, um tá exemplo. bom? R$2.000. Exato. De 200 a 300, 3 mil. Só tô fazendo um número de 1% para Sim. fazer uma matemática mais fácil aqui. É mais ou menos assim que funciona. Isso. Que aí eu tenho que pagar pro cartório de emolumentos o serviço isso. Exato. Tem um limite? Tem um limite. O limite hoje está assim, 9.200, mas a gente pode chegar a 18.400. Isso eu estou falando de emolumentos. O que é emolumentos? É as custas do cartório. Sim. É o valor que vai pro cartório. Não tem a ver com imposto, Não tem ainda o com valor da repasse, Cefaz. porque ainda tem a questão dos repasses para o tribunal, que tudo isso incide pós. Ah, entendi. Entendeu? Então, isso não estou computando. Entendi. Tá? Pode ser que aumente o dobro se vai Não, para... o dobro não, é Não aquele chega. dos 40% mais ou menos que eu falei. Entendi. Tá? Pode ser que aumente aí uns 30 mais 40% em cima desse valor, porque tem a Funjec, o ISS, entendeu? etc. Tá. Gira em torno aí, na verdade, só corrigindo 35%, tá? Ok. 40% eu já estou contando com o fundo que é o cartório que paga. Mas, enfim, esse é o teto, tá? Você falou 18... É porque o teto é a partir de 5 milhões, salvo engano, porque a tabela ainda está sendo, eu já não estou com ela de cor. De cor, tá bom. A outra eu já sabia de cor, que estava 10 anos ali a mesma tabela. Mas até 5 milhões. Tá. Né? A gente desculpa. Chegou nos 5 milhões, não muda mais o valor. 5 milhões de valor venal, de patrimônio, de imóveis que estão envolvidos no valor. O que não é caro se a pessoa fizer uma análise. Ela tem um patrimônio, vamos até caminhar numa linha. Vamos caminhar na linha de 5 milhões. Certo. Eu tenho 5 milhões em patrimônio. Tá? Esse patrimônio dentro do Poder Judiciário está travado, às vezes não consigo vender, não consigo organizar. Tem 5 milhões. Dentro de uma linha de 5 milhões, você falou que já entra no teto. Sim, que é Hoje, 9.200. 9.200. Certo. Mais emolumentos, etc. Então vamos supor, uns 15, 16 mil reais. Isso, aí. por aí. Que é um valor a mais, vou usar essa expressão, que ela vai ter que pagar para fazer o extrajudicial. Eu digo a mais porque o restante ela já tem que pagar se fosse judicial ou extrajudicial. Sim. Né? Então, às vezes, você fala assim: você quer pagar um patrimônio de 5 milhões, 15 mil reais a mais e resolver isso esse mês, ou você não quer pagar 15 mil reais e ficar 2 anos, 3 anos no Poder Judiciário esperando as decisões do juiz. Exatamente.
E isso é um trabalho tanto para as partes, e você colocar na ponta do lápis, o tempo que você está ali com aquele imóvel, aquele bem que está no espólio, que não está regularizado, você está deixando, às vezes, às vezes, ganhar até com aquele, né, frutos Claro. daquele bem, ou investir com aquele dinheiro pós-vendido. O advogado também ele tem que ficar peticionando, atravessa a petição, respondendo, impugnando, não sei o E que, não sei o regra que lá. geral, o advogado cobra mais no judicial do que no extrajudicial. Exatamente. Também é. Mas também ele vai ter todo o trabalho. Ali o Claro. que ele vai ter de trabalho na escritura do inventário? No máximo ele vai conferir a partilha se está ok. O resto, normalmente o cartório que faz. Então, assim, um dia lá, assinou a escritura. Quando muito, 45 dias. Você falou e quando tem criança, tem que mandar para o Ministério Público, vocês que mandam, para o A Ministério gente que Público manda. dar um Dá o ok ok. também. Ele só dá um ok. Demora mais quando tem Ministério Público Olha, agora? a gente, na verdade, ainda está numa. Porque eu sei que é novo isso, né? É Eu recentíssimo. vi esses tempos, porque É regra geral recentíssimo. antes tinha menor, tinha incapaz, sempre tinha que ir pro Poder Judiciário. Sempre Eu Poder vi que foi uma Judiciário. mudança recente. Bem recente. Na verdade, a gente Você está nem tem até. tantos cases assim Não, pra... até a gente tem algumas coisas já, digamos ali, já pronto para mandar para o Ministério Público, só que a gente está esperando só uma questão de regulamentação de como se vai dar essa comunicação interna, entendeu? Entre cartórios e Ministério Público. Alguns estados já regulamentaram, o nosso aqui está prontinho, só esperando ali a assinatura ali de eventual. Felipe, coisas que... A gente deu o exemplo do inventário, mas me fala outras que... Felipe, você poderia ir pro Poder Judiciário, mas também pode fazer no cartório. O que mais, por exemplo? A gente falou Cara, inventário, que mais? hoje é tanta coisa, eu vou te falar. Isso Reconhecimento de paternidade, né? É uma das Sim. coisas. Assim, é muita coisa, mas eu vou te falar uma coisa interessante. 2007 que veio essa lei do inventário extrajudicial e divórcio extrajudicial, certo? Isso inicializou ali, vamos assim dizer, essa questão do inventário, da desjudicialização, migrando do judiciário para desafogar o judiciário para os cartórios, até porque não fazia sentido uma coisa que havia consenso judicializar. De lá para cá, houveram vários atos que migraram para o extrajudicial, como, por exemplo, a uso capião extrajudicial. A adjudicação compulsória que só se fazia judicial também Que agora. Uso capião, acho que a maioria sabe, que é eu tô muito tempo no imóvel e vou usucapiar ele vou pela pegar ele posse. para mim porque eu tô já há muito tempo lá. Que dá para fazer extrajudicial, você consegue Sim. levar elementos lá e provar extrajudicial. Adjudicação compulsória seria o quê? A adjudicação compulsória, por exemplo, é quando você pega, compra um imóvel, tem lá o contrato, você quitou e a parte simplesmente se nega a ir fazer escritura definitiva. Ou uma empresa que fechou, faliu e sumiu. Você não encontra nenhum representante. Você fala, cara, tá aqui, ó, comprei, tá aqui, paguei. Mas não tem ninguém não para consigo assinar resolver. a escritura, entendeu? É uma empresa que simplesmente sumiu do mapa. E dá pra fazer isso no cartório hoje? Dá para fazer. Na adjudicação compulsória de forma extrajudicial. Divórcio também, né? Divórcio extrajudicial, a dissolução de união estável extrajudicial, como você falou, o reconhecimento de Se a paternidade. pessoa pode casar no cartório no mesmo dia divorciar, já pediu um Hoje em de dia divórcio, pode, né? hoje em dia pode. Mas é interessante que agora com o projeto de lei da expectativa aí do novo Código Civil, várias coisas devem também vir mais para o extrajudicial. Por exemplo, o que está previsto aí para vir? Uma coisa interessante é que a gente não tinha possibilidade de alterar o regime de bens do casamento por escritura pública. A pessoa tinha que reconhecer. Eu e minha esposa casamos em comunhão parcial de bens. Amanhã a gente decide mudar para separação total. Tinha que ir para o judiciário. Hoje tem que ir para o judiciário. Justificar, né? Não é automático. Aliás, eu nunca vi nesse caso. Tem que justificar. Tem que explicar por que você queria, né? Tá. Isso até hoje é pelo judiciário. Já no projeto de lei do novo Código Civil está previsto lá a alteração por escritura pública. Então você não vai precisar mais. É vontade das partes mudar. Por que não mudar? Exatamente. Essa é a questão. O que vai facilitar muito, né? Então, assim, a própria questão de alteração, a lei de registros públicos foi alterada mais recentemente também, que antes, para você mudar o seu nome, você queria colocar um sobrenome para conseguir a cidadania italiana de um tataravô, de um bisavô. Enfim, a pessoa tinha que ir para o judiciário. Hoje não precisa mais, você pode alterar direto no registro civil. Hoje até tem a possibilidade que poucas pessoas sabem que até não é comum, né? Mas, por exemplo, se você, Felipe, acordou hoje e fala assim, não, quero mudar meu nome para José. Você pode ir no cartório e juntar uma gama de documentos, claro, e diretamente, de forma administrativa, no registro civil, você mudar seu nome. Peraí, vamos voltar nisso aí. Essa eu não sabia, não. Peraí. Essa é interessante. Não vamos passar correndo, não. Deixa eu voltar. Eu quero falar sobre essas duas coisas aqui, sobre a alteração de nome. Essa eu não sabia mesmo. Vamos falar primeiro sobre a alteração de sobrenome. Depois vou falar de sobrenome. Sobrenome, que pelo que eu tinha conhecimento, era na época do casamento, ou vexatório. Uhum. Né? Vou casar,
momento que a gente pode mudar nome. Até poucas Uhum. pessoas, às vezes, acham que só a mulher pegava o nome do marido, mas também o marido podia pegar o nome da mulher, podia até tirar nome Sim. existente. Tinha nomes muito compridos, então eu não quero ficar com esse nome aqui. Pode dar uma brincadeira ali, naquele momento do casamento. Finalizou a certidão de casamento, acabou. Até um tempo atrás era assim. É isso. E o segundo cenário que eu me recordo, e era só por uma questão judicial, era o nome vexatório. Sim. Né? Pô, meu nome é por um órgão genital, meu nome é porque, sei lá, minha mãe colocou meu nome de Hitler. Expõe ao ridículo. Entendeu? Pô, eu não quero que o nome fique Hitler, né? Então vou pedir. Mas aí tinha que ser judicial. Então tinha que pedir para um juiz mudar o nome. Uma questão também de proteção à testemunha. Proteção a testemunhas, era um caso, mas tudo judicial. Tudo, a maioria é judicial. Judicial. Agora você está falando que questão de sobrenome, vou dar um exemplo. Meu pai tem o sobrenome Garcia. Eu não tenho. Eu peguei o sobrenome Ávila. Certo. Mas meu pai tem o sobrenome Garcia. Vamos supor que eu queira pegar esse sobrenome do meu pai, Garcia. Eu consigo hoje? Como é que é? Explica isso aí para mim. Você consegue diretamente no cartório de registro civil. Você vai apresentar ali. Mas você precisa justificar? Não. Você vai apresentar ali toda a ordem, né? Através de meu pai é Garcia. Né, certidões de nascimento do seu pai, até chegar a você, né? E você vai apresentar ali algumas gamas de documentos, né? Porque você tem que pensar também que você vai alterar o seu sobrenome, o seu nome. Você vai ter que alterar um monte de coisa depois. Mas é depois. Exato. Então, assim, você consegue Mas facilmente. que documento é completo? Tem algum documento difícil, mais burocrático? Não. Vou te falar que, na verdade, onde é o mais complexo é quando você vai mudar um nome. Tá. O nome, não o sobrenome. Vamos pro nome, peraí, deixa eu voltar pro sobrenome. Quando eu falo nome, é o prenome. Tá. Vamos só entender essa questão do sobrenome aqui. Se eu hoje fosse querer mudar meu sobrenome, o que eu teria que levar no cartório? Basicamente, você vai ter que levar seus documentos pessoais e a certidão da árvore genealógica da onde eu quero pegar o nome. Exatamente. Porque eu tô falando Garcia do meu pai, Aham. mas vamos supor que meu bisavô era Vicenzo. Aham. Sei lá. Mas é o mais comum, o pessoal que usa para cidadania italiana, para cidadania espanhola, portuguesa, e quer um sobrenome. Antes tinha que judicializar para incluir o sobrenome. E eu falei, poxa, eu gostei do nome do meu bisavô, eu queria esse nome. Pode ser por uma questão de cidadania, pode ser por uma questão de pessoalidade. Eu falei, eu queria me chamar Felipe Abuchain de Ávila Vicenzo. Sei lá, por exemplo. Direto no cartório. Eu consigo ir no cartório fazer isso hoje? Registro civil. Mas, gente, eu duvido que vocês sabiam disso. Não tem como. Não tem como. A galera não sabe. Você quer ver uma coisa interessante? A minha esposa, que você conhece, a Thaís, ela é Watanabe. E tem um jurista muito famoso em São Paulo, que, se eu não me engano, o nome dele é japonês, é Kazuo Watanabe, que ele é processualista. E um dia ela brincou comigo, o dia que você quiser vender livro de direito, você coloca o sobrenome Watanabe. Eu não tenho o sobrenome dela, ela tem o meu sobrenome. Antigamente, para você, depois do casamento, alterar, era mais complexo, né? Normalmente você alterava ali no momento do requerimento do casamento. Na habilitação do casamento, você alterava, colocava o sobrenome da esposa, ou vice-versa, né? Hoje em dia, o pessoal às vezes mescla também. Hoje, se eu quiser colocar o Watanabe no meu sobrenome, eu posso ir direto no cartório de registro civil. Não, peraí, você tá falando outra coisa agora. Não, agora você tá falando... Antes você tinha falado sobre o sobrenome da minha árvore genealógica. Agora eu tô falando do cônjuge. Agora você tá falando que você também, além da árvore genealógica, você pode pegar o sobrenome do seu cônjuge depois do casamento. Depois do casamento, durante o casamento. Tá. Eu vou te fazer, companheiro também. Eu vou fazer um desenho aqui, você me diz se é possível. Tá. Sou casado com a Stephanie. Sim. Tá? A Stephanie é Tosetto, italiana. Mas vamos supor que ela... Vamos supor o Vicenzo, que era um sobrenome. Stephanie quer pegar o sobrenome Vicenzo. Aí a Stephanie vê lá que o trisavô dela era Vicenzo. Ela entra lá, faz o procedimento, tá? O nome dela hoje é Stephanie Tosetto Ávila. Pegou o meu. Aí ela quer ficar Stephanie Tosetto Vicenzo Ávila. Até quer deixar o meu por último. Vicenzo, bota o Vicenzo. Colocou o Vicenzo lá. Finalizou o nome dela. Agora tem como eu catar o Vicenzo dela pra botar no meu? Até dá, tem que estar depois tudo acertado. Não. Finalizou dela. Ah, tá. Não, finalizou dela primeiro. Eu não imaginei que dava pra fazer junto. Eu fiz uma jogada aqui, Sim. Tô trazendo um case que nem chegou no cartório. Aí vai depender da visão do registrador civil. Acho que eu não vejo problema. Por que não? O Vicenzo foi o nome dela. Só o nome dela, esquece. Nem tô falando do meu. Terminou o nome dela, tá lá, Vicenzo. Agora você quer pegar o Vicenzo. Ela alterou o documento. Agora eu cheguei e falei... Então, minha esposa chama Vicenzo. Agora eu quero. Tem o sobrenome Vicenzo. Eu queria pegar o sobrenome Vicenzo. Tá aqui, ó. RG dela tá escrito Vicenzo. Documento da RG dela tá escrito Vicenzo. Tá escrito Vicenzo.
Você acha que eu consigo pegar o Vicenzo nesse caso? Acho que você consegue, sim. Não Que vejo óbvio isso coisa aí. mais louca isso, hein? Hoje tá muito mais Eu fácil isso. duvido que o pessoal sabe disso. Não sabe. Não duvido. E é mais curioso a questão do prenome, do nome. Por quê? Porque antigamente, a pessoa, como que estava na lei 6.500 de 73? Se a pessoa, ao atingir a maioridade, ao atingir os 18 anos, ela podia, no primeiro ano após atingir a maioridade, falar assim, olha, eu não gosto do meu nome, do meu prenome. Né? Ah, o João. Não gosto, não gosto de João, porque é muito comum, sei lá. Depois dos 18. Depois dos 18, mas ela tinha um prazo de 1 ano para fazer isso. Mas não tinha que ser vexatório, nem Não nada. tinha que vexatório. Meu nome é Felipe, eu não gosto. E ainda tinha uma discussão, porque havia entendimento que esse nome, porque estava nome, não estava prenome na lei, que era uma questão mais de sobrenome. Então tinha entendimentos que não eram pacíficos, né? Tá. Mas a pessoa tinha um ano ali, normalmente se mudava por uma questão mais de fosse um nome meio vexatório, né? Então se fosse um nome que não fosse vexatório, às vezes nem conseguia mudar o prenome. E isso era judicial, ou era cartório? Automático? Isso era cartório, esse prazo de 1 ano, Tá. tá? Mas, de novo, era muito mais pela linha do sobrenome do que do nome, do prenome. Eu falo isso porque é uma confusão, né? Tá. O prenome é o primeiro nome, sobrenome, o que vem depois, tá? Então, assim... Mas pro povo ficar confuso aí, a gente tá falando de nome e sobrenome, que você entende. Juridicamente é uma prenome, mas a gente entendeu, vocês entenderam. Mas hoje a pessoa não depende mais de um prazo. Eu achei, Felipe, que isso era só questão de identidade de gênero. Meu nome é Felipe, mas agora eu me identifico como Maria, então eu quero mudar Maria. Mas eu não sabia que era uma questão assim. Meu nome é Felipe, mas meu sonho era que o meu nome fosse César, igual do meu pai. Não, é a questão que você falou agora. Porque, na verdade, do gênero já existia uma previsão do CNJ que alterava. Um provimento, na verdade, que permitia essa alteração. Rapaz, mas as pessoas vão parar de se reconhecer. Faz a harmonização facial, muda cabelo, pode mudar o sobrenome. Pode mudar o e pode mudar o prenome. nome, o primeiro nome Mas ali. tem, hoje em dia pode, se quiser Mas mudar. você falou que é mais complexo. É mais difícil. complexo, porque Por você tem quê? que... Porque, na verdade, vai ter que apresentar um monte de certidões, né? Mas quando se fala certidões, é mostrar que não tem um crime, que o cara não tá querendo fugir, Exato. que ele não tá querendo mudar o nome porque tem uma dívida lá, ele tá querendo mudar o nome pra dizer, ei, não sou eu. Eu acho que é mais esse caminho. É mais nesse sentido. Mas pra quem tem o nome limpo, não. É algo fácil relativamente de... A burocracia vai ser depois pra ele trocar documentos. Ah, sim, sim. Mas a regra geral, pra quem tem o nome limpo, sim. não é algo que vai... E na verdade nem o nome sujo é impeditivo. Nem nome sujo é só por uma questão que ele vai ter que... O registrador vai ter que oficiar esses órgãos, ó. Essa pessoa aqui que tem uma restrição X... Agora, a pessoa levando toda a documentação, vamos falar do prenome. Tá. A pessoa levando toda a documentação, ela consegue, em quanto tempo, mudar o nome dela no cartório? Essa documentação do cartório dá o ok. Olha, eu vou te falar que aí já foge um pouquinho na minha alçada, porque é um cartório de registro civil, que não é o tipo do meu. Tá. Eu não conheço, assim, na prática... Quem fez? Eu sei que dá pra fazer, mas eu não lembro do Até caso. porque é bem recente. Não, eu tô ouvindo aqui com você falando. Primeira vez que eu ouvi isso. Não sabem disso. Primeira vez que eu ouvi isso. Agora, vou te trazer, você falou de questões que saíram do judicial, que agora vem pro extra. Vou te trazer uma coisa ainda mais recente, que até fiz um videozinho esses dias no meu Insta, e do cartório, que é o alvará extrajudicial, ou também chamado alvará notarial. O que é isso? Hoje, para você vender um bem de um espólio, ou seja, um bem que está no nome do falecido, você precisa de normalmente, Você pede para o juiz judicial. Emite um alvará e aí eu posso vender o bem. Exatamente. Hoje, você não precisa mais disso, necessariamente. Assim? Você consegue fazer um alvará entre aspas, né? É uma nomenclatura só. Um alvará extrajudicial ou um alvará notarial. O que é isso? Os herdeiros autorizam por meio de escritura pública que o inventariante venda um determinado bem do espólio. Tem que ser por unanimidade. Tem que ser por unanimidade, tá? Quais são os requisitos, digamos, mínimos disso? A parte ou a totalidade do preço, né? Mas ao menos parte, tem que estar vinculado ao pagamento de despesas do próprio inventário, ITCD, essas coisas. De novo, não precisa ser a totalidade do preço, mas pelo menos parte tem que estar vinculada ao pagamento dessas despesas. E o inventariante tem que dar uma garantia, que pode ser uma fiança, né, uma garantia, não precisa ser uma garantia real, pode ser uma garantia pessoal, de que ele vai cumprir ali com esse acordo de que ele, né, vai fazer essa operação e ele tem um prazo de até 1 ano para fazer isso. Tá? Não pode ser mais do que isso. Mas é uma coisa que até um tempo atrás a pessoa necessariamente tinha que até o juiz pedir alvará. Sim, às vezes precisa... Eu já vi casos, já fiz casos assim. A gente precisa levantar dinheiro para pagar o imposto. Um exemplo, que é um caso muito comum, né? Para poder finalizar o inventário.
Mas você não pode pedir pro juiz fazer isso? Posso, mas a demora da minha petição chegar no juiz, do juiz analisar e me responder, se eu tenho se eu tô engatilhado uma venda, eu perco a venda. Isso acontece muito comum. Sim, Você tá dizendo que eu posso agora, junto com os herdeiros, mas tem que ser todos maiores. Se tiver menor, pode também sim, junto? não tem que ser maiores Dos nesse maiores, tá caso. bom. Então, todos os herdeiros maiores podem chegar lá no cartório, autorizar o inventariante e você emite, vou usar essa expressão, esse alvará. Aí você comunica ao juiz? Como é que é? Na verdade, é simplesmente uma escritura declaratória onde eles acordam. Como já tem previsão no Vocês CNJ estão disso, pulando na frente do juiz. É, não, o CNJ liberou. Claro, eu CNJ não. liberou. Mas o Conselho Nacional de Justiça, na verdade, o juiz está lá aguardando o processo. Depois eu mando uma petição dizendo: senhor juiz, obrigado, já vendi. Mas eu não autorizei você vender. Não. O CNJ tem uma regulamentação, a gente já fez lá no cartório. Já valeu aí, tá? Tá aqui. Se precisar, tá aqui a pressão de conta, já vendemos. É. É assim. É porque essa própria escritura, que a gente chama de alvará extrajudicial, ele vai ter que constar lá qual é o valor dos custos dessa venda, como que vai ficar vinculado esse preço, ou até o orçamento do cartório, do ITCD, tudo vai estar aqui de forma assim minuciosa para justamente a prestação de contas se, né, tiver que apresentar lá para o juiz. Você falou para mim sobre questões que dá para fazer por online, e você falou que basicamente quase tudo, mas eu fiquei depois pensando em uma que é o testamento. Uhum. O testamento também se faz online hoje? Dá pra fazer por videoconferência? Olha, Eu tô lá em casa, porque é um negócio muito sério, né? O sim. testamento. Eu sei que longe do tabelião, pelo Uhum. Código Civil, eu tenho que ter um número elevado de testemunhas presentes, tem diversos pressupostos. Agora, diante do tabelião, eu participei uma vez de uma lavra de testamento diante do tabelião. Uhum. E o tabelião tava ali para ver, além da pessoa, se ela estava sendo coagida, se ela estava nas suas habilidades para poder entender o que ela estava fazendo, entre outros elementos. Dá para fazer online, minha primeira pergunta. E a segunda, como que você consegue fazer essa análise que a pessoa não tem uma arma encostada aqui na costela dela, dizendo deixo tudo? Difícil isso. É interessante que você falou uma questão dos atos eletrônicos. Aí as pessoas perguntam até por que, por exemplo, eu não substituo, por exemplo, uma transferência de um veículo por um reconhecimento de firma, seja ele online ou físico, por um Face ID, né? Pois é. E aí entra, por exemplo, quem garante que eu não estou com uma pessoa dentro do meu carro com a arma apontada para eu fazer um Face ID e transferir, né? Então, mas a assinatura daria a mesma Da coisa. mesma forma, a questão notariado eletrônica, aqui. né? Porém, na questão eletrônica, a gente passa ali por alguns requisitos prévios que já dificultam esse processo. Por Porque exemplo. não é simplesmente você pegar e fazer uma videoconferência. A pessoa tem que a gente tem que fazer uma análise primeiro, questões documentamentais, desculpa. Então, tudo isso não é um processo que se tivesse alguém ali juntamente, a gente não faz uma escritura de um dia para o outro sem uma prévia análise. Esse é o primeiro ponto. Agora, do testamento público, eu sempre falo assim, os dois atos mais solenes do mundo jurídico é o casamento, quando eu faço solene, do ponto de vista de solenidade jurídica, tá? Que envolve um rito. Claro. Tá? Então, é o casamento civil e o testamento. Então, às vezes, as pessoas chegam ali para eu lavrar o testamento, normalmente eu que lavro, o tabelião substituto até pode lavrar também, mas normalmente é o tabelião Principal, titular. o titular que exerce. E as pessoas falam assim, não, doutor, eu já li toda a minuta, não precisa se eu ler não. Eu falei assim, não, eu tenho que ler. A lei me exige que eu leia a integralidade na frente das duas testemunhas. Tá? O testamento público, a gente tem o testamento cerrado também, que é o testamento que é costurado, que é super interessante. Eu já fiz alguns no exercício da atividade, também é muito interessante. Mas eu, particularmente, eu estou falando eu, Felipe, cada tabelião vai ter talvez um entendimento nessa questão. O testamento online, eu só faço ele em última análise, em última Se a alternativa. pessoa tá na cama do hospital, alguma Se a coisa assim. pessoa está numa situação onde eu não posso ir até, por exemplo, um cliente do cartório que se encontra viajando lá, sei lá, na Europa e ele não está em condições de voltar para Campo Grande, ele quer lavrar, né? Enfim. Primeiro que eu tenho, existem algumas questões aí de atos eletrônicos que eles exigem uma competência territorial, né? Uma escritura eu posso escolher. Eu faço uma escritura aqui em Campo Grande, eu posso fazer no Acre, né? Mas nos atos eletrônicos existe uma territorialidade que eu tenho que obedecer.
Porque você não pode escolher qualquer cartório. Explica isso pra mim, não entendi Tá. direito. Então, só assim, finalizando a questão do testamento público eletrônico, eu só faço em última análise justamente por causa do que você falou. O testamento é um dos atos que ele muitas vezes mais questionados depois, porque geralmente alguém se sente E vai questionar depois da lesado morte, e então vai não tem como questionar depois da perguntar pra morte. pessoa se ela queria mesmo. Entendeu? Então, para evitar qualquer tipo de questionamento, eu só faço isso, e para você ter uma ideia, como eu só faço isso em última análise, eu ainda não fiz nenhum eletrônico. Eu faço escrituras eletrônicas direto, todo dia. A minha equipe, eu. Uhum. Mas o testamento eu nunca fiz justamente porque eu coloquei como condição ser uma coisa que não tem outra alternativa, justamente para não fugir dessa questão da solenidade do testamento. Que eu quero ver se a pessoa vai olhar no meu olho e vai falar assim: não, doutor, eu estou fazendo isso de livre vontade. Sabe que trazendo para o mundo do jurídico essa questão, eu particularmente, esse é um viés pessoal, eu sou totalmente contra. Facilita a vida muito, não nego para você, mas eu sou totalmente contra uma testemunha por videoconferência. Tá? Eu falo como advogado na prática. Porque eu me lembro, quando nós estamos numa sala de audiência, eu me lembro na prática, que se eu olhasse para minha testemunha, eu tenho o advogado da outra parte me fiscalizando, eu tenho o juiz me fiscalizando, eu tenho aqui... Ei! Tem gente que cutuca a perna da testemunha embaixo da mesa. Não fala isso, não... o que tá acontecendo? Então você tem um controle de integridade. Agora, por videoconferência... Não. Você tá com a câmera aqui. Não. Fala não. Quem impede? A câmera tá te filmando? Não. Sim. É difícil você ver a integridade disso. Sim. Eu acho que a questão de videoconferência... Agora, depoimento pessoal. Os depoimentos que a pessoa poderia eventualmente mentir mesmo. Questão de acordo. O advogado estar presente. Acho que não há necessidade do advogado estar presente se ele vai fazer sua pergunta ou não. A parte... Que pode, por lei, mentir. Ela tá presente ou não tá, tanto faz. Agora, a testemunha... Então, eu fico pensando muito em casos como esse, principalmente que a gente tá falando, a seriedade do ato e como a videoconferência, infelizmente, você tem que presumir que pode ter alguém ali do outro lado Sim. fazendo uma coação e que você não tá Induzindo, vendo, né? induzindo a pessoa Exatamente. a isso, necessariamente. Agora, você fez um comentário, e eu acho que ele é válido aqui, que dois, na verdade, eu queria pegar o primeiro, que você falou que questão virtual tem questão por videoconferência, reconhecimento de escritura, tem um limite territorial. Eu não entendi isso. Quer dizer que alguém do Acre não pode fazer com você aqui? Então, o que acontece? Fisicamente, a escritura física, os atos físicos, vamos colocar mais especificamente escrituras, eu posso escolher. A lei de tabelionato, a lei 8935, ela diz que eu posso escolher o tabelião de qualquer lugar do país. Tá. Então, independentemente se o imóvel é daqui ou de fora, então se a pessoa está... Eu já atendi pessoas que, por exemplo, eram daqui ou eram imóvel do Rio Grande do Sul. Não tem problema. Ou a pessoa era do Rio Grande do Sul e tinha um parente aqui, ou em outro estado, enfim. Você pode escolher. No caso dos atos eletrônicos, não. Nos atos eletrônicos, ele envolve algumas regras. Vamos colocar aí a compra e venda. Então, eu não posso pegar e fazer uma escritura de compra e venda eletrônica, onde uma das partes, pelo menos, vai assinar de forma eletrônica, porque a gente tem os atos híbridos, né? Que uma assina fisicamente, outra eletronicamente. Mas se é uma escritura onde uma das partes assina eletronicamente, já entra essa regra. Qual que é a regra? Se você tem uma escritura lavrada dessa forma, eu só posso lavrar nos seguintes tabelionatos. Qual? Do domicílio do comprador, ou seja, onde é domiciliado aquele comprador. Ele mora. Ou o local do imóvel. Então, vamos colocar uma situação. Não do vendedor, então. Não do vendedor. Do vendedor, nessa situação, você ignora. Tá. Então, vamos supor que é alguém de Campo Grande, domiciliado em Campo comprando Grande. lá no Acre. Está comprando lá no Acre. Posso escolher tanto Campo Grande quanto Acre. Exato. Tá. Agora, imagine uma situação em que você é de Três Lagoas, comprando um imóvel em São Paulo e quer lavrar em Campo Grande. Posso lavrar em Campo Grande? Não posso. Por quê? Entendeu? Mas por Porque quê? o CNJ resolveu regulamentar, porque justamente as tabelas de emolumentos são estaduais. Por que são estaduais? Porque a lei diz que é estadual. Por quê? Porque o nosso estado, nosso Brasil, tem tamanho continental, diferentes
realidades econômicas de cada estado. Você não pode comparar a economia E é o princípio federativo, né? do Cada estado é, tem sua autonomia e tem você não pode elementos assim. comparar a economia, por exemplo, de São Paulo, do Paraná, com Mato Grosso do Sul. O interior desses estados são os interiores que já têm uma Você acha pujança justo isso? econômica. Agora falando no aspecto como jurista, Uhum. ainda que seja tabelião também, eu conheço muitas pessoas, você também, que às vezes vão fazer escritura Sim. e elas acabam, principalmente por conta do valor, dependendo do tamanho do imóvel e tudo, elas acabam escolhendo fazer Uhum. escritura, presencialmente agora, em outros estados, Sim. por uma questão que fala, rapaz, vou fazer, sei lá, não sei, vou fazer ali no Paraná, vou economizar 10 mil reais, 12 mil reais. Então compensa. A minha viagem pra lá vai dar um. Eu gasto. Eu faço um bate e volta. Se eu gastar 2 mil reais pra fazer um bate e volta, eu ainda economizo 10 mil, 8 mil. Vou fazer lá, pra que eu vou fazer em Campo Grande? Eu já ouvi casos, eu já ouvi pessoas falando assim, Eu filho. vou te falar, isso era muito comum mesmo, até antes de 1º de abril desse ano, tá? Isso diminuiu drasticamente após 1º de abril, até a data, Nossa, dia da mentira. uma Tá? data um tanto icônica, né? Mas diminuiu porque foi o dia que entrou em vigor, né, a lei nova de emolumentos do Estado do Mato Grosso do Sul. Por que que isso diminuiu? E as pessoas não estão mais querendo fazer no Paraná, estão voltando a fazer isso, assim, a gente vê na prática. Por quê? Primeiro que a tabela do Estado do Mato Grosso do Sul foi readequada para uma... Mas baixou? Várias faixas baixaram, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Então, assim, a gente teve redução de emolumentos em várias faixas, especificamente, quando a gente fala emolumentos, que é a parte do cartório, tá? A gente teve redução nas escrituras com valor declarado, a gente teve redução dos fundos, que são justamente esses repasses que o usuário paga quando vai fazer a escritura, que vai para outros órgãos, Tribunal de Justiça. Então, houve tanto redução de emolumentos, como redução de repasses, né, E dos quanto ao fundos. alinhamento de faixas? Então, e teve melhor alinhamento de faixa. Por que que acontecia antes? Que, de fato, eu mesmo, como tabelião, concordo, sempre achei que era uma questão que havia uma injustiça tributária, vamos assim dizer, antigamente. Até a tabela passada, se a pessoa tinha um imóvel de 300 mil reais, ela ia pagar o mesmo valor de escritura, e eu estou falando de escritura, não estou falando De escritura e imposto, registro, não estou falando de imposto, do que uma pessoa que tinha uma fazenda de 20 milhões de reais. Ah, era a mesma coisa. Era, Já era o teto. já era o teto, entendeu? Hoje se fatiou muito mais, né? Tanto para baixo como para cima, de valor venal, de referência para a gente jogar dentro da tabela de escritura, o que já trouxe uma, digamos assim, uma justiça tributária, uma capacidade contributiva muito maior. Hoje, a ideia da tabela nova é justamente que quem tem menos pague menos, quem tem mais paga mais. E outra questão que também que hoje as pessoas estão vendo que não está compensando ir para outros estados, principalmente que o pessoal falava muito do Paraná. Hoje, se a pessoa faz uma escritura em outro estado, ok, fez a escritura em outro estado, na hora que ela chegar para registrar, ela vai pagar os fundos, ou seja, os repasses que ela pagaria na escritura aqui, lá no registro. Aí o cartório de imóveis vai ver. Opa, peraí, você não passou Você não o recolheu para o tribunal FUNGEC, daqui. etc. Tal Você daqui. vai ter que recolher agora no Aí ela, registro. ou seja, ela paga em dobro. Ou seja, não vai compensar. Você colocar na ponta do lápis, até porque a pessoa que faz em outro estado, ela vai ter que ir atrás de guia de TBI, a verbação na prefeitura, tudo isso aqui, os cartórios, pelo menos da capital, alguns do interior também, Já facilita sua vida. já facilita. A gente entrega a verbal na prefeitura, registrado, a gente faz a guia de TBI. Então, assim, hoje em dia já não compensa mais. Já te entrega tudo. Você não precisa pegar isso daqui, levar no outro cartório, fazer isso, já resolve todo o problema. Então, hoje, assim, diminuiu drasticamente essa questão de escrituras indo para o Paraná, porque as pessoas estão vendo que já não compensa mais. Ela vê o trabalho que ela teve e já começa a colocar na ponta do lápis. Inteligência artificial está ingressando agora. Né? A gente tem percebido, principalmente dentro da área do direito, que é uma área que eu visualizo mais proximidade, que hoje não é que substituiu, mas tem dado um impacto muito grande, na verdade, em facilitar o trabalho. Essa questão da inteligência artificial já é algo que você consegue visualizar dentro do cartório ou sendo utilizado como, talvez até mesmo substituição de eventuais profissionais dentro do cartório, redução ou não? Eu acho que talvez isso é uma coisa mais... claro que hoje em dia, quando a gente fala de futuro, é logo ali, né? Mas eu acho que vai ser uma coisa que inevitavelmente vai chegar, como chegou os atos eletrônicos nos cartórios, e a gente está cada vez mais para se adequar a trazer facilidade para o cidadão, não só a função a gente não tem função arrecadatória, a gente está ali para prestar um serviço
e zelar por um serviço de eficiência, mas é inevitável que o próprio atendimento de chatbot de WhatsApp hoje já usa inteligência artificial para respostas automáticas, a gente vê isso no cartório lá, no nosso a gente tem essa opção, por exemplo. Então, assim, é claro que tem algumas coisas que no meu entendimento, pode ser que isso mude depois, que tem coisas que a percepção manual, ali Do dia a física, dia, do do dia a play. dia. Uhum. Eu sempre cito o exemplo do meu colaborador mais antigo, que é o Donaldo. Uhum. Donaldo, quando eu entrei no cartório, ele já tinha 25 anos de cartório. Ele não tem formação jurídica, não é uma pessoa que estudou para concurso de cartório, e ele tem insights, tem, pela experiência, uma questão empírica, ele tem ali conhecimentos que dá uma aula para muito cartorário. Tem coisas que eu vou buscar, às vezes, conhecimento com ele, porque o conhecimento empírico, né, da experiência, é, tem coisas que são insubstituíveis. Então, assim, Uhum. eu creio que vai chegar sim nos cartórios, mas eu acho que tem coisas que passam por essa questão da experiência. Você sabe, caminhando nessa linha, eu acho que é válido até trazer esse aspecto. As pessoas às vezes têm mitos, a gente já falou sobre isso, mitos de cartório e tal. É, hoje já aconteceu com você cenários em que as pessoas achavam que o cartório tinha uma autonomia para fazer alguma coisa que de fato ele não tinha, ou que às vezes até mesmo você, talvez, antes de chegar dentro dessa realidade de cartório? Cara, mito de cartório é uma coisa que até é interessante, tem muitos mitos. A própria questão de passar para pai para filho, que ainda tem gente que acha. A questão, eu tô falando isso para chegar na Aham. resposta, mas, enfim, quer ver uma coisa muito interessante? Logo que eu entrei, era muito comum assim: eu quero falar com o tabelião. Aí vinha o tabelião, vinha eu. Aí, você é o tabelião? Não, estava esperando uma pessoa de idade, um senhor. Por quê? Porque era a visão normalmente que se tinha. Aham. Então, assim, tem muitas questões que estão já intrínsecas, né, na questão do cartório, da visão social, assim, do cartório, da sociedade do cartório. Mas, enfim, de fato, muitas coisas as pessoas acham que a gente tem uma autonomia para fazer. Vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana. Ok. A pessoa chegou no cartório, falou com a escrevente, falou assim, olha, eu queria ela lavrou um testamento e ela queria mudar o testamento e fazer, ou seja, revogar o anterior e fazer um novo testamento. E aí a tabela mudou, certo? Agora a gente tem mais de uma forma de cobrar um testamento. A gente pode cobrar um testamento sem valor declarado, ou seja, aquela que ela não menciona bem, estão somente as Eu cotas dou à a minha parte. casa para fulano, um Eu dou a exemplo. minha cota à parte, minha metade disponível. Ok. Ou seja, um testamento sem valor declarado. Genericamente. Ok, genérico, né? São cotas. Agora, não quero deixar um bem específico. Aí ele tem outra forma de Ah, entendi, cobrança. entendi. Tá? E aí ela não concordou com o preço. Ela achou que, porque não era o preço que ela pagou lá atrás. Não, dá para fazer dessa forma, mas é nesse tipo de testamento. Não, mas eu quero esse aqui. Então o preço é tanto, o preço do serviço é tanto, os emolumentos. Ela falou assim: não, tem que falar com o tabelião, falar na corredoria para mudar isso. Não, mas está na lei. Então, assim, mudar o valor do emolumento. Então, a pessoa achou que eu tinha autonomia para mudar o valor do emolumento que está na lei, vamos assim dizer. É uma Mas você não coisa. poderia tirar o seu, se você quisesse. Tô É, supondo. mas eu digo assim, a questão de aonde encaixar, entendeu? Mas é Coisas. possível, se você quiser falar o seguinte: vou querer dar um desconto de 10%, tudo que vier pra você, porque o que foi pra Fungex vai ter que passar. É possível ou é vedado isso? Olha, a lei proíbe, Uhum. né? Na verdade, Porque eu já vi gente fazendo cotação em cartórios. sim, isso é normal. Coisa mais Entendeu? normal. A Falando. cotação em cartórios. As Você falou, pessoas não é querem uma desconto. tabela básica, então assim, mas por que que eu faço? Ligo um, É, falo, quanto que é? Eu tenho a escritura aí? Quanto que fica aí? Aí ele pede, tá bom, obrigado. Fulano, tu quer fazer a escritura? Quanto que tá aí? é. Não é uma tabela Isso, básica? O que acontece na isso prática? existe mesmo, que as pessoas buscam essa questão de desconto, vão querer redução, mas assim, se for a gente olhar para a questão do que está previsto Mas a como lei proíbe? correto, Mas a lei proíbe? a lei proíbe. A Ah, não lei sabia. proíbe, entendeu? Daquilo que é digamos, o O correto a fazer padrão. dentro da lei Ah. é não ter desconto. Que aí todo mundo segue a tabela. Todo mundo segue a tabela. Tá? E na prática você acaba tendo que criar um sistema, por consequência, de vendas, né? Porque você acaba tendo que ser um pouco de vendedor também, não tem? É um pouco de Porque eu fico falando, você falou que tem 9 cartórios em Campo Grande Sim. que faz a mesma coisa. Por que ir no primeiro ofício e não ir no terceiro? Olha, isso dá um bom corte, como diria. Mas por que ir para o primeiro ofício? Eu sempre digo o seguinte:
e eu falo isso para os meus colaboradores desde o primeiro dia que eu entrei. Por que eu vou escolher o primeiro ofício e não vou escolher outros cartórios que Tem tem 8 ofícios, né? por que não aquele? Talvez um até mais próximo da minha casa. Sim, sim. Eu sempre falo o seguinte: a gente tem uma tabela que ela é Padrão, em padrão para tese. todo mundo. Tá. Então a gente tem que ir pelo diferencial do quê? É diferente de uma empresa que você vai muitas vezes pelo preço. Você tem que ir pelo bom serviço, né? O bom atendimento, pela eficiência. Eu sempre falo que cartório é relacionamento. Você tem que ter esse relacionamento com o seu cliente. E um ponto que eu considero um ponto forte nosso, além do bom atendimento, que isso é uma coisa que eu sou chato com isso, zelo por isso, é a questão da localização. Então, é um ponto que as pessoas elogiam muito no nosso cartório, que na Euclides da Cunha não tem nenhum outro cartório na região, você sabe disso? Então, é uma questão que eu vejo que é um ponto diferencial, estacionamento também, né? Então, esses são os pontos que eu considero diferencial para um cartório de notas, né? Uhum. Eu sempre quis desmistificar aquela questão de que cartório você chega e tem aquele mau atendimento, aquela coisa, sabe? Putz, cheguei no cartório, todo mundo com cara engessado. Eu sempre falo pro pessoal, e isso eu não falo nem só de cartório, na empresa, como é difícil às vezes você chegar numa loja e às vezes você tem que buscar alguém para te atender, né? Eu sempre falo assim, ó, pessoal, chega no cartório, bom dia, boa tarde, né? Isso é o mínimo. Agora, sabe, Felipe, eu fico pensando muito voltando para a questão da digitalização e da questão do virtual, que cada vez menos alguém vai entrar no primeiro ofício, vai entrar ali no Tomazone, vai entrar ali. Fazer marketing do cartório é lícito hoje? Eu posso fazer tráfego, chegar aqui na minha rede social, olá, meu nome é Felipe, eu sou o tabelião do primeiro ofício, eu queria convidar você, etc, tal, mas assim, não você fazendo nas suas redes, mas você fazendo tráfego, eu posso ver outdoors na cidade, eu posso fechar com um influenciador, eu quero fazer a minha inscrição, eu vou aqui no cartório Tomazone. É Entendi. possível? Isso tem alguma vedação? Porque na advocacia tem. Essa é uma questão que é um pouco limitada. É muito, muito semelhante, na verdade, com a advocacia. Porque é venda, Sim. essa é uma grande questão que eu fico imaginando. Cada vez mais, hoje você chega lá, e eu concordo, você fala pro seu time, olha, sorria, né, seja simpático, faça algo rápido, mas cada vez que vai trazendo para um cenário digital, Você pra tem que ter mim, como de digital. verdade, eu tenho lá que escolher primeiro, segundo, terceiro. Pode ser que até seja bom, que seja o primeiro, que o cara já vou no primeiro. Né? Já vai no primeiro. Primeiro que aparece. Primeiro que aparece. Mas primeiro, segundo, terceiro, qual que eu escolho? Tanto faz, porque eu só quero que vai. Tabela, é padrão, não vai mudar nada. Esse elemento de você poder fazer o marketing, porque a gente não tá pensando em algo para só daqui a 3 anos. Sim. Né? Você é um jovem, 40 anos aqui, entendeu? Você tá pensando daqui a 20, daqui a 30 anos. Uma outra realidade e que as pessoas talvez tenham que falar, não, eu vou lá onde no Tomazone. Por quê? Porque eu vi um outdoor com o Luciano Huck falando Tomazone, é o meu cartório. Sei lá, uma coisa bem marqueteira. Na verdade, assim, a gente, dentro daquilo que é, o que é limitado, a gente não pode, por exemplo, colocar um outdoor. Não pode. Não pode. Posso colocar um tráfego pago? Também não. Não pode. Não pode. Tudo aquilo que constitui uma publicidade, digamos assim, explícita, vamos assim dizer, é igual a advocacia. É igual a advocacia, tá? Agora, alguns estados limitam até que você não pode nem colocar, por exemplo, o meu tá cartório Tomazone. Alguns estados limitam até que você não pode colocar o seu sobrenome. Você tem que colocar ali... Primeiro ofício. Primeiro ofício e aí uma letra minúscula... Tabelião, tabelião, Felipe Tomazone, tá? Mas, enfim, o que a gente pode fazer? É o que, por exemplo, a gente faz nas redes sociais, que é ensinar um pouco do que é o serviço de cartório, falar um pouquinho sobre os atos de cartório, né? Mas fazer no orgânico. vídeos. Não dá para ser o pago. No orgânico. Tem que ser no orgânico. Posso ali ter ali alguma situação Hoje em dia tudo é influencers, né? Trazer uma influência. Até não vejo... Tem coisa que até a lei não dita, né? Porque é tão exatamente. novo, tão... Exato, que não deu tempo da legislação se tempo. atualizar sobre esse assunto. Mas a publicidade, digamos assim, explícita, outdoors, propaganda sei lá, numa TV, assim, não. Mas aquela questão de, tô aqui, sabe como funciona um determinado serviço? Você ensinando sobre o que é o serviço, como que funciona, tá dentro da legalidade. Eu fico visualizando, Felipe, exatamente por conta dessa percepção que eu fico imaginando sobre venda.
E até acho que essa questão pode até te levar para uma outra pergunta. Se em algum momento você visualiza, ou se existe algum diálogo, que talvez a gente nem saiba sobre isso, a respeito de privatização dos cartórios. Hoje é uma questão delegada, Uhum, é, que gera uma autonomia parcial. Você não uhum, tem uma autonomia, você acabou de dar um total. exemplo aqui total. Você visualiza no futuro se tornando algo privatizado, se tornando algo que o cartório, lógico, que tem que ter toda, talvez como uma parceria público-privada, que não Uhum. necessariamente eu estou prestando serviço público. É possível, não é possível essa realidade? Olha, não tem, não vejo isso no horizonte. Uhum, Porque também os tribunais, eles têm ali uma questão que é interessante. É, também ter os cartórios junto a eles, né? uhum. Até pelas questões jurídicas que envolvem, enfim. Mas não vejo dessa forma assim. Pode ser que aconteça um dia? Pode até ser, mas não acho que vai ser esse o caminho. O que hoje acontece cada vez mais é que eles estão afunilando, dificultando cada vez mais, com recentes alterações, na questão da forma de você entrar num concurso de cartório. Por exemplo, recentemente, acho que foi mês passado, que se instituiu o ENAC. Da mesma forma que se instituiu o Exame Nacional da Magistratura, se instituiu o CNJ, instituiu o Exame Nacional dos Cartórios. Ou seja, antes bastava você fazer o. Bastava assim, é modo dizer, porque não é pouco. Você passar no concurso de cartório e assumir. Agora você tem que fazer o Exame Nacional de Cartório, ou seja, um pré-requisito para você fazer a inscrição, ter a inscrição efetivada num concurso de cartório. Então é mais uma etapa. Então, assim, a tendência é que cada vez mais eles afunilem, né, dificultem mais essa questão de o acesso a essas serventias. Existe uma grande dificuldade em alterar algo para um público que já está consolidado. Por exemplo, fazer uma reforma política é Uhum, difícil porque os políticos fazem reforma política e às uhum, vezes tirar próprios benefícios. Falando agora, e eu acho que isso é válido, sobre a vitalicidade do cargo de tabelião, eu não consigo visualizar, agindo com eficácia e eficiência, um tabelião, por exemplo, de 90 anos. sim. Ele está lá na atividade. E na prática, tabeliões mais idosos, eles já treinaram tão bem seu time que, na verdade, eles nem vão mais no Não cartório. vão. Não vão mais no cartório. O cartório existe, tem o nome do tabelião lá, Uhum, mas existe outros tabeliões na prática, tabeliões na uhum. prática lá dentro já, porque não é uma obrigatoriedade, não tem que bater ponto, não tem que estar lá, não tem que nunca estar. Tendo em vista isso, como é que você enxerga, e agora é difícil essa visão, mas tirando a sua visão de como tabelião, porque você Tabelião. já está, mas como jurista, é, essa vitalicidade. Porque até para cargo do Supremo Tem aposentadoria tem compulsória. aposentadoria compulsória. E para tabelião não tem. De fato, não tem. Isso já foi até objeto de judicialização lá atrás, né? Em que se questionou se havia ou não aposentadoria compulsória para delegatários de serviço notarial registral. Entendimento a princípio foi que como a gente como não somos servidores públicos em sentido estrito, somos agentes públicos, que é aquilo que eu falei que a gente presta uma função pública, não incidiria a aposentadoria compulsória. Agora, olhando da forma que você falou, né, não como tabelião, não como está alguém de dentro, de fato, eu concordo com você. Talvez isso é uma coisa que lá na frente, isso possa, e não duvido que um dia seja revisto, até porque é, essa rotatividade fomenta também até aquelas pessoas que almejam, né, serem um concurso de cartório, né? Então, E eu imagino que talvez essa seja uma das razões, principalmente pelo qual até mesmo juízes federais, entre outros, querem ir para o concurso de sim, cartorário. sim. Porque ali é quase tal como um tribunal de contas, em que você, É que é quando possível acumular, né? é, É possível acumular. e que quando você entra, não tem prazo para você sair. Para Sim, juiz, você tem aposentadoria compulsória, ministros tem aposentadoria, e até uma aposentadoria assim, 75 anos. Em sim. tese, assim, gente, já Uhum, deu, tá na hora de separar, entendeu? Vai curtir. E a sua energia, o seu gás, o seu sim. vigor não está mais tal qual quando você É. entrou. Agora, algo vitalício é. Eu tenho um vô, Uhum. meu vô tem 100 anos. Eu não consigo imaginar ele como exercendo de maneira Uma, eficaz cargo. e efetiva. Mas, se ele tivesse
passado num concurso lá atrás Uhum. para cartorário, ele tá com 100 anos. Talvez o concurso. Mas eu digo assim, você sabe que você tocou num ponto interessante? Porque a gente tem casos práticos, claro que eu aqui não vou citar nomes, mas eu acho que a grande referência não deve ser muitas vezes nem a idade. Eu, por exemplo, meu sogro tem mais de 70 anos e é uma pessoa De extremamente vigor. de vigor japonês, tipo assim, super inteligente Conheço e ele, tal. um cara muito É, sensacional. conversa muito bem e tal. Nem parece os 70 Nem anos. parece, nem Não. parece que tem 70 e poucos anos. Mas tem pessoas com 70 e poucos anos que já estão, Uhum. né, às vezes, com a condição mental já não conseguindo responder de forma saudável. É, eu acho que. E a gente tem relatos de casos de delegatários de que já se apresentava uma situação em que a pessoa não estava já bem e onde houve ali uma intervenção, digamos, carinhosa, não de forma Ah, mas direta. alguém dedurou aí, irmão. Entendeu? Meu De amigo, que, alguém tipo assim, dedurou. ó, ou você sai ou você sai, Uhum. entendeu? E aí a pessoa, por uma livre e espontânea pressão, pediu a renúncia. Também conheço casos de pessoas que estavam bem, não têm aposentadoria compulsória, como disse, para o cartorário, mas pela questão da idade, já estavam numa situação já estou cansado do cartório, e falaram assim, olha, não quero mais. E não tinha nem 75 anos. Falou assim, não quero mais. Então, assim, claro que é uma questão que eu acho que sempre a gente tem que olhar pelo bom senso, né? Uhum. Então, eu também acho que assim, se a pessoa já não está numa condição, muitas vezes o próprio tribunal, eu digo assim, porque eu vi uma situação prática, da situação prática, né? Que o próprio tribunal, se notar, vai falar, opa, ó, tabelião, registrador, Mas é difícil isso na prática, né? É olha, difícil, né? Porque assim, é é muito difícil, mas subjetivo. é Porque, muito por exemplo, subjetivo. eu posso olhar para aquela pessoa e dizer que ela tá idosa, mas ela tá bem. Talvez Uhum. você olhe e fala, Felipe, tá bem? Aonde que tá bem? Não tá bem, não. Só tá bem ali, mas tá bom. Entendeu? O outro não tá bem. E aí você fala, olha, o cartório não recebe reclamação. O Tudo cartório tá bem. funcionando regular. Entendeu? As pessoas estão indo lá. O time que ele montou é um time muito bom. Entendeu? O fi- Aí você fala assim, não passa de pai para filho, Uhum. mas tem os 4 filhos dele são escreventes, tabelião substituto que estão lá. E estão lá na Na prática. prática, sim. É, É que eu que tudo visualizo. passa pela questão É, da natureza da nossa função. eu Eu entendo. acho que a grande questão é a natureza da nossa função. Talvez por isso que eu te perguntei sobre a questão É. da privatização, porque aí seria algo que se fosse uma PJ, um Uhum. exemplo, Isso é é diferente. irrelevante. A PJ tá funcionando. E assim, eu agora tô fazendo até uma conjectura com você jurídica que não tem nada a ver com a lei, mas eu visualizaria talvez muito mais, talvez como a questão da concessão, Uhum. dizendo, ó, eu vou te dar por 30 anos. Sua PJ, 30 anos. Se o Felipe morrer, não, a PJ Tal X passou, pro entendeu? sucessor. Lógico, pode ser que tenha que fazer avaliações cotidianas de 5 em 5 anos, tem que ter métricas que tem que estar passando, não pode ter reclamação X, não pode ter. Ok, vários elementos para analisar se está sendo efetivado com excelência o serviço. Mas assim, é 30 anos que vocês receberam. É 30 anos. Se foi o pai, se foi o filho, se morreu, continuou. Você recebeu essa concessão por 30 anos. Tal qual alguém pode perder concessão também, hoje no Sim, Brasil. sim. Se você não cumprir o contrato com excelência, você vai Uhum. perder a concessão. E você perdendo a concessão, você pode perder antes dos 30 anos. Sim. Né? Lógico que talvez essa é uma discussão que talvez seja realizada no futuro no CNJ, Eu vou te um falar, elemento dentro da Câmara. uma questão que é muito interessante dentro dos cartórios é que uma coisa que até não passa assim pelo conhecimento, digamos, público, conhecimento, né, amplo, é que da mesma forma, e aí nesse ponto a gente é muito semelhante ao servidor, um servidor público, que a gente tem uma série de questões de fiscalização, por exemplo, a gente tem a corregedoria tanto estadual no Tribunal de Justiça, né, quanto a corregedoria nacional, que periodicamente nos fazem fiscalizações. Fiscalizações justamente para ver como está a ordem do serviço, como que está o acervo, que é o que a gente arquiva, que a gente tem que arquivar tanto digital como físico, como que está, enfim, toda a operação, toda a parte contábil do cartório. E, de uma forma geral, é Uhum. muito rigorosa mesmo, né? E eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser, porque a gente está prestando um serviço que a gente, por mais que passou no concurso público, é um serviço é, delegado, mas é um serviço público.
né? E dentro disso, a gente, se não estiver cumprindo com zelo, de forma adequada, a gente tem ali previsões de infrações disciplinares severas, que vêm desde repreensão, multa, suspensão de atividade por um Até dia, perdeu, até perder delegação. claro, Ah, você vai falar assim, mas existe caso de perder delegação? Existe. Eu claro. já vi casos de perder delegação. Então, assim, É típico, mas existe, lógico. existe. E graças a Deus que é típico, né? Ruim se Sim, fosse algo sim. comum. Então, assim, é uma profissão, e aí é uma questão interessante de se falar. O pessoal até brinca, assim, né? Como que é? O pessoal me pergunta, como que é o dia a dia de ser cartorário? Porque o pessoal olha muitas vezes para a questão financeira, mano, Uhum. né? É bom, é bom. Agora, você fala assim, tranquilo, é aquela questão que você senta na cadeira e fica só olhando Girando. o caixa entrar. Não, é muito pelo contrário. É muito dinâmico. Eu sempre falo assim, é uma atividade extremamente, assim, claro que eu tô dentro e eu gosto, né? Eu considero apaixonante, não trocaria por outra atividade. É, dentro daquilo que eu sonhei, Deus foi muito generoso comigo. Mas também eu vejo que é uma atividade que ela é extremamente demandante. Ela te exige muito, justamente porque você é ao mesmo tempo um operador do direito e um gestor. Uhum. E o simples fato de tudo isso não ser uma pessoa jurídica, ou que seja, não tem nada para te blindar. Uhum. Você é um CPF. Né? Uhum. Então isso te demanda muito, porque você sabe que se você não fizer as coisas com zelo, É seu nome. é seu nome que está lá. Não é o nome da, E se o da outro empresa. fizer uma besteira, é seu nome também que tá lá. Exatamente. Se um funcionário faz uma empresa, faz uma besteira, desculpe, é o seu nome que está lá. Tanto Uhum. que eu sou um tabelião, há quem, e cada um tem a sua forma de gerir, eu sou extremamente presente. E tenho na minha esposa ali uma pessoa que, eu gosto dessa parte da cultura japonesa, que é extremamente trabalhadora, que é da cultura que ela ascende, e também extremamente presente. Então, eu gosto muito dessa questão da atuação, não é porque passou no concurso que a gente não vai, sei lá, aí que começa o trabalho. Aí que começa o trabalho, porque muitas vezes o pessoal, passou no concurso, agora é vida boa. Não, muito pelo contrário, agora que você vai começar. Uhum. E essa questão, então eu zelo muito assim, teve uma reclamação de um cliente, cara, eu quero saber por que teve a reclamação. Essa reclamação é fundada? É infundada? Aí eu vou conversar, vou tentar entender, porque eu não gosto de receber reclamação, justamente porque eu quero zelar por um bom serviço, pelo bom atendimento, e quero zelar sempre para que a gente esteja E olhando prevenindo. por um lado, né? Como você acabou de falar, tem cartórios que não permitem que coloque o sobrenome lá em cima. Aqui no Mato Grosso permite. Se alguém for falar, vai falar bem ou vai falar mal do Aham. cartório Tomazone, Tomazoni, né? Então é é. até um sobrenome que você leva benefício de positivo e negativo da sua família. Sim, sim. Né? Meu amigo, foi um prazer. Foi um Prazer foi prazer meu, meu demais. amigo. Eu vou falar pra você, aprendi muita coisa. Tô com a cabeça assim, ó. Eu tenho certeza absoluta de que muita coisa que a gente falou aqui, até operadores do direito não Não tinham sabia, isso noção. é Eu tenho verdade. certeza. Para mim foi uma grande alegria, mais uma vez, bater esse papo Obrigado, aqui meu com amigo. você sempre é uma tremenda satisfação. Obrigado, meu amigo. Grande Valeu. abraço.